Mas eu tive uma coisa incrível, porque eu fui do projeto GP Rio Moto Velocidade, onde ia acabar o Autódromo Jacarepaguá, e eu fui do carro madrinha. Eu fui de um Audi TT do lado de um antigo, de um cara que era corredor na época e tinha acabado de vir do Paris-Dakar. Você tem noção de coisa incrível? Você passar 3 dias num carro assim, eu adoro velocidade. E tanto que eu estou tentando me convencer a não fazer uma loucura, porque eu vou viajar agora é, Vai eu vou fazer, né, passar uma pô? parte na Itália e eu estou pensando em alugar um carro em Maranello e dar aquela rodada na pista com um carro potente. Eu falei, gente, eu preciso tentar fazer uma coisa dessa na vida. E, e aí, eu dentro daquele carro, eu lembro dele falar assim: olha, se você ficar com medo. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo e venho tentando trazer as celebridades da saúde para conseguir humanizar essa nossa saúde, mostrando a cabeçada deles. Sempre todos eles vêm aqui para mostrar um bando de troféu, um bando de medalha, e eu preciso ficar aqui descendo além. Só celebridade, só tem conquista. Hoje temos aí minha querida prima, doutora Mariana Reis, médica, cirurgiã intensivista, mas se descobriu mesmo como uma grande gestora. Mestrado, MBA, grande jornada na Amil e UHG. Hoje, iniciando aí uma nova jornada de sucesso. Fala, doutora Mari, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Finalmente, né? É um absurdo, né? Eu quase uma prima sua e ainda fico te enrolando tanto tempo, mas hoje a gente saiu esse parta-fórceps. E num dia, para mim, Não, não, super eu não especial. vou nem comentar sobre isso, entendeu? Que eu estou aqui há anos tentando trazer a doutora Mariana para participar, e ela aqui, ela não queria participar comigo de jeito nenhum, me negando, tá? Então, assim, Mari, Cida, duas queridas que não participavam, hipótese nenhuma do Fala Doutores, eu tive que amarrar, ó, no laço, graças a Deus, aí consegui concretizar aí meus desafios. Cida já participou, Mara aí agora, chegando sua vez. Graças a Deus, hein? Consegui te trazer de É isso. verdade, hein? Não, obrigada. E é interessante porque quando a gente conversou e você me deu a data, parecia que era sinais, né? Hoje minha avó completaria, se estivesse viva, ela faleceu em 2008, 100 anos. E quando eu penso na ancestralidade das mulheres da minha família, tanto dos dois lados, né? Essa minha avó materna, da paterna, que é a mãe do meu pai, e a minha avó materna, minha mãe, minha tia, cara, são tantas mulheres tão diferentes, assim, tão inspiradoras, que eu falei, nossa, isso é dedo de Dona Elza, então vamos em frente e vai dar tudo certo. Dona Elza, graças a Deus. Muito obrigado pela sua ajuda. Que aonde você esteja, eu sei que você está abençoando Mari aí, ó. Agora vai, hein? Meu Deus do céu. Então, ó, agradecimento à tua mãe, agradecimento a Lázaro que conseguiu ceder você um pouco aí, ó. Muito obrigado, a equipe toda que contribuiu para a doutora Mariana estar sentada aí na minha frente. Não, e Dona Eunice te adora, né? Porque ela te conhece naquele evento em Roma, e você sabe que ela é a valente da família. Ela brinca que o meu pai tirou o valente do nome, e eu por isso eu não tenho valente, mas está no sangue, né? Então, quando eu falei que era com você, mandou um beijo, ficou toda animada. Não, E é manda outro para ela, engraçado muito legal. porque a gente está numa fase agora também de uma próxima celebração, né? Ela vai fazer 30 anos de transplante de medula óssea. Que Ela teve legal. leucemia e ela fez transplante no INCA há 30 anos, agora em maio. Então, tá numa fase assim de tantas coisas boas, né? E com as mulheres da minha vida, então eu falei, vamos embora. Momento bom, hein? É isso, tá bom? Mari, direto, entra aí na fase nova. O que você está aprontando aí? Ah, eu. Você me falou que esse seu sabático ia ser maior, É tá? verdade. Então, me diz o que você está aprontando aí, o que te conseguiram te convencer para trazer essa proposta maravilhosa para você. É verdade. Eu entrei no sabático, né? A gente conversou quando houve o encerramento lá com a Mil dessa jornada de muitos anos. Se levar em consideração, começou em 2005 como médica trainee lá do antigo HCN e teve intervalo aí de 2 anos entre 16 e 18, depois eu volto para a direção executiva
do Mário, e agora em 2023 eu saí na direção executiva do PAN, eu tinha decidido fazer um período sabático, né? Então eu falei, foi uma data que faltavam 2 meses para o meu aniversário, eu falei, vamos fazer o seguinte, 3 meses aí de férias. Quando chegou em janeiro, eu olhei e falei assim, tá pouco tempo. E aí a gente foi resgatando umas ideias do passado. Eu tinha uma história com o meu marido que, quando eu comecei a namorar com ele, eu achava que o namoro não era sério, porque estava para comprar um apartamento que eu comprei, eu ia fazer um mochilão na Europa, que eu não sabia se ia ser de 1 ou 3 meses. Na época, meu chefe do hospital que eu trabalhava era o Lobê, e o Lobê até brincou comigo, porque uma semana antes ele brincou e falou: e qual vai ser o namorado novo? Eu falei: não tem namorado novo, estou comprando apartamento e vou fazer um mochilão na Europa. Aí, uma semana seguinte, eu comecei a namorar o Lázaro. E aí, né? Cadê o mochilão? Eu falei, não vi, não vê, esse namoro não vai dar certo. É mais velho, 2 filhos, né? Não, vou fazer meu mochilão na Europa. E a gente está mais de 20 anos juntos, né? E o mochilão de Europa não aconteceu. A gente já viajou para a Europa, a gente já foi com meus pais, mas nunca uma ideia de uma viagem longa, né? Então, o máximo que a gente tirou foi 20 dias, eu acho, uma vez. Mas sempre aquelas viagens curtas. Depois que entrou o nosso mestrado do Esquité, eu praticamente viajei mais sozinha, porque a gente fazia aquelas viagens rápidas, não fazia muito sentido ali para quebrar as férias. Então a gente ficou um tempo sem viajar, veio a pandemia, a gente voltou. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa viagem, vamos pegar uma viagem, aí a gente com milha, com tudo e tal. Eu brinco assim, nada acontece por acaso, né? A gente conseguiu uma senhora viagem que a gente vai tirar 30 dias mesmo. Eu queria até 60, mas aí ele trabalha, ele não conseguia ter 60, óbvio, né? E aí ele conseguiu organizar de ter 30 dias. Então a gente entra no avião e volta 30 dias depois. E aí eu falei, beleza, como eu vou voltar? Eu falei, eu volto para o mercado de trabalho em junho, né? Então eu vou ter ali 8 meses de sabático. Nada. No meio, acho que foi fevereiro, entraram em contato comigo, porque uma operadora de saúde aqui no Rio de Janeiro estava buscando uma médica de Niterói, para um projeto em Niterói, pensando não só em Niterói, mas em Niterói, e a região toda em volta. E aí me chamaram para conversar, e assim foram 2 reuniões, né? 2 reuniões com os diretores, e eu comecei a olhar e falei, putz, faz sentido o que eles estão falando, faz sentido com a minha carreira. E aí, com o presidente, a conversa já foi de uma forma que eu falei assim: vou para lá, se eles não aceitarem minha viagem? E eu, nervosa, pensando nisso, eu falei: gente, eu tenho uma viagem. Que acho que eu conversei com eles antes do carnaval até. E eu pensando assim: gente, eu tenho uma viagem de 30 dias. Como que eu vou cancelar uma viagem que é um sonho, é um projeto meu, 20 anos atrás, né? Eu queria fazer essa viagem, então não vai ser mochilão, vai ser mochilinha, que é óbvio, né? Porque também nem eu nem ele, a gente aguenta mochilão pesado. Então vai ter carro, mas tem uma viagem bem legal. E aí eu falei, pô, vou ter que conversar com ele, né? E eu fiquei toda preocupada na hora de conversar com o presidente. Quando eu falei, ele deu um sorriso, ela achou, não, tudo bem, faz a sua viagem e começa, faz a viagem e volta. E aí você começa a falar assim, putz, tá fazendo sentido, né? E é assim, né? Eu tô como diretora de um hospital da Assim aqui em Niterói, e tem os outros projetos também para assumindo aí também os centros médicos e uns outros projetos deles também aqui na região. Óbvio que não atravessar a ponte, e eu que atravessei a ponte de 94 até hoje, quantos anos atravessando a ponte? 29 anos. Eu falei, gente, estão me dando de presente não atravessar a ponte depois de 29 anos, porque meu pai, a gente morou a vida inteira em Niterói. Meu pai trabalhava em Vigário Geral. Então, quem era eu na fila do pão para dizer que eu não ia fazer faculdade em Niterói, no Rio, que não ia trabalhar em lugar longe? Então, não fazia sentido. Então, falei, gente, pela primeira vez eu vou poder não atravessar a ponte. Quer dizer, já teve uma fase aqui, na época que eu fiquei no CHN de 2016 a 2018, mas eu sabia como é que é o importante não atravessar a ponte. E eu brinco que eu falei, nossa, isso é um presente. Então, vamos aceitar o presente, né? Então, completei um mês e pouco. Está sendo bem desafiador, porque o mindset tem que mudar, né? A cultura que eu tenho arraizada é uma. Então, é óbvio que a gente traz as oportunidades, traz as ideias. Estou encontrando pessoas, assim, muito legais, com muita vontade de dar certo e com vontade. E os projetos que a gente tem levado têm sido de muita consonância com o que eles também querem fazer para o mercado de saúde aqui do Rio. Então, vamos ver, né? Então, está sendo uma fase de namoro, né?
eu brinco que o último namoro que eu disse que não deu certo tem 20 anos, 20, tá indo para 21 anos, então vamos ver como é que vai ser. Ah, vai ser um sucesso, né, Mari? Com certeza, maravilhoso, né? Muito, muito bom isso, ver você aí animada com um sorriso no rosto, né? Porque, pô, você é uma profissional aí fora de série e uma pessoa também ímpar, né? Então, ver você aí feliz, posicionada e apaixonada por um projeto novo, né? É legal até de saber que eles estão aí te propondo e com valores parecidos com os seus, que eu conheço bem. Então, assim, só vai dar certo, vem coisa boa por aí. É isso, né? Tem que casar, porque é, eu acho que para a gente ter esse brilho no olho, a gente, como liderança, a gente envolve pessoas, né? E a gente tem que ter, Sim. acreditar. Então, tem que ter, dar um match ali, né? Entre os nossos valores, os valores da empresa. A gente ter essa vontade de fazer, de querer mudar, encontrar pessoas, e assim, essa vibração, a gente trazer a consonância para o time, né? Porque aí vive todo mundo no mesmo modelo. Então, tô na fase da lua de mel, mas sendo uma lua de mel que acho que vai dar muitos frutos aí. Não, legal, legal. Vai, não, com certeza, né? E eu acho que é muito o que você está falando, é energia, né? Então, tá, as pessoas estão em comum acordo, você está motivada para que dê certo. Perfeito, tem que vir, vai dar sim, já deu. E Mari, me diz aí, você sai de Terê, é? Então, você sabe que Nasce lá? Como é que é eu isso? Como é que é o na, início então, disso? eu sou de uma família de imigrantes portugueses, né? Uhum. Minha mãe é portuguesa, então meu avô materno veio, depois a família veio, e o meu avô paterno, ele veio muito novo da aldeia, acima de Coimbra, ficar aqui com um tio, se descobre padeiro, e quando casa vai construir família e comércio em Teresópolis. Então, imagina, eu nasci 23 de dezembro, o Natal era em Teresópolis, então eu nasci teresopolitana, com muito orgulho, né? Apesar de que eu brinco que eu sou uma niteroiense honorária, porque eu vim para cá com 3 meses e não saí mais depois. Ainda carreguei um carioca para cá, né? Então, mas é que eu também fez UF, então já tinha um pezinho em Niterói. Mas eu tenho um amor assim absurdo por Teresópolis, porque é o berço da minha família, né? Da paterna, meu pai, meus tios. Meu avô foi um Mas teus pais comerciante já que ajudou moravam em muito. Niterói quando você nasce lá em Então, eu, Teresópolis? nasci, eu nasci em Teresópolis por causa do Natal, né? Porque eu nasci dia 23. Mas meus pais vieram morar em Niterói porque a minha mãe fez UF. 70 e pouco, não tinha ponte. Ah, A ponte tem 50 anos, fez 70, isso agora é 74, né? Fez 50 anos esses dias, 4 de março, se eu não me engano. E foi engraçado porque, assim, meus pais foram as pessoas que se formaram na faculdade, né? Os meus avós não tinham essa formação, vieram de Portugal, nem a minha avó brasileira. E minha mãe, todos os dois trabalhavam de dia e estudavam à noite. E minha mãe fazia história na UF. Então, à noite, mulher, década de 70, pegar a barca, atravessar era extremamente perigoso. Meus pais moravam na Tijuca, né? Tanto que eles casaram na Tijuca. E foi engraçado porque quando eu fui para o Pan-Americano é Santa Terezinha, e meus pais casaram no Santuário Santa Terezinha. E pior que nos 2 anos que eu fiquei no Pan-Americano, eu dizia que eu ia lá e nunca fui na Basílica de Santa Terezinha, mas enfim. E aí meus pais optam para vir morar em Niterói para minha mãe poder estudar, mas depois voltarem. A ideia era voltar, né? Eu nasci, eu frequentei faculdade com a minha mãe, óbvio que eu era a mascotinha da mascote. turma, né? Eu ia para o colo dos professores, eu ia para o colo de todo mundo. E é interessante porque, assim, eu tinha a sensação de que eu ia fazer UF, né? Morando em Niterói, do lado da faculdade. Eu frequentei o biomédico, fui conhecer o biomédico. Mas, enfim, a vida me levou para a Gama e eu tenho um orgulho absurdo da Gama. E aí a gente acabou ficando em Niterói. Meu pai desistiu mesmo trabalhando no Rio, desistiu de morar no Rio, teve oportunidade para mudar, mas é a família já constituída aqui e ficou aqui. E aí é engraçado isso, porque hoje meus pais moram muito perto de mim, eles vieram para a região oceânica, a gente mora a vida inteira no Ingá, mas ainda em uma determinada fase a gente queria muito morar em casa, eu e meu irmão, e a minha mãe, ela teve leucemia, né? A gente está fazendo aí os 30 anos de transplante dela, e na época que ela teve leucemia, eu estava na faculdade nada, no colégio.
Foi em 91 que descobriu. E em 91 eu tinha 15 anos. Então, Caramba, que baque, hein? e assim, eu era Como é que foi, Mário? assim, a gente olhando para trás, né? Ela descobriu voltando de Portugal, porque foi a primeira vez que ela retornava a Portugal desde que ela tinha vindo, acho que ela veio em 59. Então, olha quantos anos que ela demorou para ir para Portugal, por várias situações. Eu tentava oportunidades e acontecia que não foi. E ela fez uma alergia, e dessa alergia foi um gatilho para uma doença mieloproliferativa que depois abriu como leucemia. E era engraçado porque eu queria estudar em Portugal medicina em Coimbra, olha isso, né? Mas eu não falava para ninguém na minha família. Eu tinha os meus projetos todos na cabeça, sempre quis ser médica, sempre quis ser médica, não tinha dúvida nenhuma. Eu falava que queria ser oftalmo. Até o dia que eu vi um Globo Repórter, uma cirurgia de oftalmo, eu entrei em desespero naquilo, eu falei, nunca mais eu quero ver oftalmo. Tanto que eu acho que eu nem lembro de olhar, prestar muita atenção em alguma coisa de cadeira de cirurgia de oftalmo, eu fugia assim pro lado, porque me dava nervoso. Então, e Essa aí, parte eu não sabia. não, poucas pessoas sabem, porque assim, na família, eu tenho uma tia só que é médica, minha família é toda de engenheiros, todos os meus tios de sangue são engenheiros. E eu tenho uma facilidade absurda com matemática, muita facilidade com matemática, com números. E na época eu tinha professores do colégio que falavam: minha filha, você é uma engenheira nata, tem que fazer Uhum. engenharia. E eu tive a cabeça e eu falei assim: eu vou fazer metade para engenharia e metade para medicina. Aí uma das melhores amigas da minha mãe, que é gineco, ela falou assim: minha filha, se você está com a dúvida, não faz medicina, não. Medicina não pode ter Uhum. dúvida. Eu dei aquela travada assim e falei: não, mas será que não era o medo de não passar? Ou medo de repente. Né? É aquela coisa de Mariana querendo tentar agradar a todos ou em algumas dúvidas que acontecem. E aí eu tentei fazer medicina e óbvio que eu tinha uma sensação de assim, uma autocobrança que eu não falava para ninguém, eu sempre fui muito quieta nesse ponto, todo mundo muito extrovertida, mas as minhas coisas eu ficava guardando porque minha mãe estava com leucemia. Meu irmão era muito pequeno. Eu tenho diferença de 8 anos e meio com meu irmão. Meu irmão tinha 10 anos quando minha mãe fez transplante. Ele era muito pequenininho quando ela teve a leucemia. Então eu tinha aquela preocupação, né, de tudo. Meus pais super fortes, segurando a tudo. E eu ficava naquela autocobrança que ninguém nunca me cobrou, de tipo, você tem que passar numa faculdade federal. Olha a mente da pessoa com 15 anos, né? Você tem que passar numa faculdade federal, porque se a sua mãe precisar ir para Curitiba, fazer transplante lá em Curitiba, você pode ser transferida para a Universidade Federal do Paraná. Se a sua mãe precisar ir para fora, Uhum. existem acordos entre universidades públicas brasileiras com as da Europa e você consegue ir para a Europa. Então, na minha cabeça era o tempo todo, eu tenho que ser uma federal para não dar problema para meus pais e eu estar solta para eles resolverem o problema da minha mãe e do meu irmão, né? A preocupação com o meu irmão. E aí foi engraçado que eu nunca pensei em fazer faculdade particular, nunca, nunca. Não por preconceito, por nada, mas eu pensava que eu estava do lado da UF, do lado, eu ia a pé para a UF, morava em Mingá. E aí eu falei, cara, minha mãe falou assim, não, você vai fazer a prova para... Eu formei em 92, muito nova, né, com 16 anos, aí meu primeiro vestibular, pau. Aí em 93, 17 anos, pau. Aí em 94, minha mãe falou assim, não, você vai fazer... E eu no Miguel Couto, turma X, recebendo nota, parará, mas a cabeça, bloqueei na prova. Aí eu lembro da minha mãe falar assim, não, inscreve ela na faculdade, na Gama Filho, que vai ter Gama Filho no meio do ano. Ela estava para se internar, porque fazia toda a quimioterapia para zerar a medula e fazer o transplante. Então ela internou em abril para fazer toda o químio e dia 5 de maio foi o transplante. E aí meu pai, faz a inscrição. Eu fui fazer a inscrição porque ela pediu. Eu falei, cara, minha mãe está pedindo, eu não sei qual vai ser a história. A gente está falando de 94. O SEMO, que Uhum. assim, eu tenho um respeito profissional e pessoal absurdo por todos aqueles profissionais que estão lá dentro e que eu tive a oportunidade, a honra de reencontrar alguns deles na minha vida profissional, ou encontrando como médica, ou trabalhando num hospital que tinha centro de formação de transplante, e muitos deles lá. Então, assim, foi muito, muito, muito especial. E aí eu olhava e falava assim, gente, tá, vou fazer porque ela está pedindo. Porque vai, né, se acontece algo, né, e se? Aí eu fiz a prova, passei acho que em nono lugar e tinha uma bolsa. Eu falei, não vou fazer, eu passei tão bem na Gama que eu vou passar nas outras. Aí minha mãe falou, tudo bem, olha só, matrícula ela, na época, financeiramente,
a coisa estava bem equilibrada, meu pai falou, ó, matricula ela, deixa ela fazer, no final do ano ela faz a UF, que ela quer fazer a UF. Se ela passar, ok, pagou 6 meses, mas não ficou parada, né? Esse foi o racional da minha mãe, né? E aí você vê como é que mãe é uma coisa incrível, né? Ela tem uma visão assim, e eu devo muita coisa, a gente deve muita coisa para as nossas mães, né? Não é porque elas carregam a gente. E aí eu quando cheguei fiz a prova para a UF em dezembro, só que em dezembro eu estava fazendo minhas provas e aí minha mãe internou com 6 meses de transplante, sei lá, 6 meses, mas perto de 6 meses de transplante. Ela fez uma infecção respiratória. Eu, na época, não estudava muito isso, porque eu estava na faculdade já. Eu brincava que quando ela internava, eu levava o MURC, né, que a minha anatomia foi no MUR. Eu estudava o MUR com a minha mãe dentro do INCA, né? E eu lendo rodapé, estudando medicina com ela lá. E aí ela internada, e eu para fazer a prova de anatomia, eu lembro até hoje, estou lendo, eu chorando no anatômico, estou lendo assim, filhinha, tá com medo da prova? Eu falei, não, professor, estou com medo da minha mãe morrer. Porque ali era o meu lugar de segurança que eu podia chorar. Estou conhecendo meus amigos, se me acharem chorona, se achar que é por causa da prova, tá tudo certo. E aí, eu fiz a prova da UF, a primeira fase, fui super bem, só que ela estava internada na segunda fase. Óbvio que a mente, né? Eu acho que a pessoa tente, não. Uhum. E aí eu falei, cara, eu vou continuar a gama. E aí foi interessante porque tenho que agradecer muito mesmo a meus pais. E deu tudo certo, né? Minha mãe tá aí, a gente está celebrando os 30 anos dela, de transplante. Eu brinco que ela tem 2 vidas. Quando ela fez 20 anos, eu levei ela para Disney. Olha isso, brinquei com eles que eu falei, a gente fez o contrário, né? Geralmente levam a gente com 15 anos. Eu levei minha mãe para Disney com os 20 aninhos dela. E assim, graças a Deus deu tudo certo, eu consegui me formar, tomei um sacode da própria faculdade, porque a gente começa a achar, né, que tá na faculdade, começa a ficar meio no oba-oba. Queimei em 2 matérias que se eu não corresse atrás eu perdia minha turma, e eu falava, cara, meu pai tem que pagar 12 períodos, não pode ser 13. E aí eu corri atrás, a gente montou, a turma também se juntou, a gente conseguiu convencer professores de fazer turmas de férias, para a gente conseguir voltar para a turma. Então, assim, eu tive 2 anos que eu perdi minhas férias de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, para estudar aquela coisa de todos os dias a mesma matéria, para ter a mesma carga horária, a gente voltar para a turma. E isso me trouxe uma responsabilidade, porque eu comecei a conhecer um monitor que era de fisiologia, que se tornou uma grande pessoa na minha vida profissional e na minha vida pessoal, que é o Lobê. Lobê era meu monitor de fisiologia. E eu lembro que quando acho que a gente estava em farmácia, eu soube que ele puxava algumas pessoas para ser acadêmicos em hospitais. E aí eu pedi para um hospital, ele me levou para o outro. E aí eu fui para onde? Miguel Couto, sábado à noite, 15 em 15. Então eu brinco assim, já no início, novinha, eu comecei a entender que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, tem muita coisa de família que alguém comenta que eu falo, ai, quando foi? Quando eu estava de plantão. Eu estava de plantão no fim de semana. E foi, Pô, assim, tu é amigão, incrível. Lobê, hein? Cara, mas foi Gostava pra caramba de incrível. você, hein, pô? Sábado à Vou te noite, hein, falar, cara? Caramba, Lobê, sabe o você é um que era desgraçado, legal? hein, cara? Não, mas olha só, sabe o que era legal? Porque, assim, eram poucos que iam para aquele hospital, que era o Miguel Couto, e depois eu entendi que ele selecionava os caras que ele acreditava que iam dar certo. E E eu sempre achei que eu sempre estava menos, né? E eu lembro que, assim, eu cheguei a primeira vez acadêmica, olhando, eu ia apanhar da técnica de enfermagem. Ela falou assim: vou aproveitar que agora você não é médica, porque depois você vai esquecer a gente. Eu falei: não, não, eu quero aprender, me ensina. E elas foram incríveis para mim, porque elas me ensinaram a funcionar a veia, elas me ensinaram a fazer uma coisa que teve uma fase que a minha mãe deixou de ser internada porque eu sabia pegar acesso e eu fiz antibiótico em casa, de 12 em 12. Ou seja, na faculdade, eu fui ensinada na faculdade a ser médica, sendo familiar de paciente e aprendendo de uma forma muito, é, talvez assim, manual, a como fazer o cuidado individualizado. Porque eu tive que mostrar para a enfermeira de lá que eu sabia de fato funcionar, que eu fazia tudo, que minha mãe tinha acho que todo dia ela ia no INPA para pegar o antibiótico e elas olhavam para ver se ela não estava com flebite, se não tinha hematoma, se não tinha nada. E assim, foram acho que 10 dias de antibiótico que ela fez domiciliar em casa, que eram 2 doses por dia,
que ela pôde estar com o convívio do filho pequeno. A filha já, Uhum. acho que já estava no 6º período de medicina, ou seja, no terceiro, ou 6º, 7º, já estava no 3º ano, finalizando o 3º ano. E a gente conseguiu dar essa oportunidade para ela poder ser tratada em casa, né? Então, ela estava tratando lá a infecção que ela estava, que não era necessitava de oxigênio. E aí a gente cuidando de cuidado individualizado, falando disso, ó, quantos anos atrás. Então, assim, foi muito legal, porque elas me ensinaram muito, aquelas profissionais de enfermagem. Os médicos de lá eram incríveis. Eu já queria fazer cirurgia. Eu acho que você não sabe, mas eu quis fazer cirurgia plástica durante muitos anos da minha vida. E aí, na época, eu entrei numa cirurgia, que eu tenho um amigo de turma, que hoje, que é por acaso aniversário dele, ele era acadêmico da vascular, porque ele é vascular, inclusive, e ele estava viajando, e aí a vascular me chamou para cirurgia. E todo mundo achava que eu sou canhota, né? Todo mundo falava, cara, ela vai ser enrolada. Só que eu sou muito concentrada. Eu sou estabanada na vida, mas eu sou muito concentrada. E aí, quando eu terminei a cirurgia, ela falou assim: você tem jeito para cirurgia. E na época o plástico não tinha tanto volume de plástico no Miguel Couto, a maior volume de plástica de trauma estava no Souza Guiar. E aí isso foi em 97 para 98. E aí eu saio do Miguel Couto, que eu amava. E eu lembro que meu último plantão lá, a gente já recebendo os outros acadêmicos chegando, o Lobê faz um agradecimento para nós antigos, que já estávamos já como acadêmicos oficiais, já tinha discussão de bolsa para o ano seguinte, para fazer a prova da Suzene e tal. E aí a gente fazia a prova do Miguel Couto todo ano e passava, né, e tudo direitinho. E aí eu lembro do Lobê falar assim, poxa, que saiam uma Mari, que ele chama de Mari, não, ele chama de Mary. Uma Mary, um Thales e um Sumô, que era o Rodrigo que estava lá com a gente. E aí eu parei e falei assim, nossa, eu sou referência pro cara que é minha referência. E foi incrível, né? Porque eu fui depois pro Miguel Couto, Miguel Couto não, pro Souza Guiar, e no Souza Guiar eu fiquei um ano. Foi engraçado porque era professora acadêmica da plástica, e aí eu teria que ser no CTQ, mas o CTQ não estava com a posição em aberto, então eu fiz a prova para ser acadêmica de emergência. Qual era o acordo? Eu trabalhava na emergência até meia-noite. De meia-noite em diante, eu era da plástica. Aí tinha gente que podia achar que eu estava dormindo, né? Que eu não queria fazer horário Uhum. noturno. Nada. De meia-noite até 9, 10, 11, meio-dia de domingo, eu estava no centro cirúrgico, com o cirurgião plástico e com o oftalmo, ou com o cirurgião plástico e o pessoal de cabeça e pescoço, com alguém, porque a gente estava entrando em cirurgia o tempo todo. E como era Campo de Santana, domingo de manhã, teve uma vez que eu estava muito cansada, eu nunca tive carro na faculdade, aí eu não tinha carona naquele dia, e eu, graças a Deus, me virei muito bem com os amigos, porque Gama Filho você conhece o Rio de Janeiro inteiro, né? E acho que deve ser todo mundo acha que é filho de papai, tinha aula Ah, em Marechal mas você ia pra Hermes. Barca, né? Você tinha carona até Não, Niterói? eu tinha carona de Niterói, um grande amigo, um grande colega meu que estudou comigo no colégio, e a gente se encontra na faculdade, fazia faculdade comigo. E ele morava em Niterói também, morava no Ingá. Então, e que por acaso está fazendo aniversário hoje, depois tem que ligar para ele, que eu falar, cara, eu falei hoje você. Ele é ele é uma pessoa super querida, assim, a gente há muitos anos não se vê, mas sabe aquela pessoa que você tem Uhum. uma conexão, né? Ele E que é vascular? ele que é vascular. Olha só, as férias dele me deu essa oportunidade. E a gente sempre ia de carona um com o outro, eu sempre estava junto muito com ele. A gente era muito, ficou muito amigo mesmo. E aí, quando o Souza já não tinha carona dele. Na época, eu tinha até um namoradinho que saía do Miguel Couto, me passava e me pegava, mas dependendo do horário que eu saía do Souza, não tinha namoradinho também. Depois terminou o namoro. E aí, um dia, meu pai foi me buscar. Quando meu pai foi buscar, eu acho que ele viu o entorno, ele falou assim: não, eu vou te buscar sempre. Aí eu falo, cara, que pai também que eu tenho, né? Eu tenho que agradecer assim a Deus o tempo todo, a mãe incrível que eu tenho e o pai incrível que eu tenho, porque até eu ter meu carro, a preocupação dele de como eu sair na segurança, ele já foi até seropédica, me buscar num plantão louco que eu fiz de ambulância junto com a PRF lá em Seropédica. E olha a confusão que está acontecendo. E na época, se falava dos riscos da gente, de eu sozinha, não podia sair à rua, porque eles tinham muita preocupação de mulher sozinha, eu era muito nova, eu estava com 25, 26 anos, eu já era cirurgiã. Então, meu pai falava, olha só, minha filha, Mas até você ia pra você. Seropédica?
eu dei uns plantões. Quando a gente formou em 2000, eu formei em 2000, né? Eu comecei a cirurgia, porque eu era acadêmica de uma enfermaria da Santa Casa 32, que depois eu virei monitora, fui fazer uma parte do meu internato no HFAG, e depois eu voltei para terminar meu internato nessa enfermaria da Santa Casa, que era 32. E aí, quando eu acabei em meio do ano. Então, eu falei, cara, o que que eu vou fazer, né? Só que o dono chegou, o chefe do serviço chegou para mim e falou assim, Mas minha você foi ganhar filha, dinheiro, né? não, o que que ele falou para mim? Ele falou assim, olha, minha filha, você precisa da bolsa do MEC? E eu não tive a pegada da residência, já pensei que a residência tinha só por causa da bolsa. Ele falou assim, você precisa da residência da bolsa do MEC? Eu falei, não, eu posso dar plantão. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar, eu vou começar, a gente pode fazer não é residência, mas é uma formação que é reconhecida pelo MEC, e você faz a prova de título. Você já queima 6 meses, você está aqui dentro, você já está com os R1, R2, você foi daqui, e a gente coloca você como a formação pelo pelo CBC. E eu comecei assim, então assim, me formei em julho, acho que no mês seguinte eu já estava fazendo a minha formação de terapia intensiva, de cirurgia. Então, eu tinha que buscar alguma Uhum. coisa para fazer. Então, aí tinha umas cooperativas que buscavam cirurgiões e anestesistas. Então, eu fui fazer um plantão nessa cooperativa. Eu tive plantões muito legais de ambulância, que me ajudou muito na parte de APH, de atendimento pré-hospitalar. Não de trauma, né, porque na trauma era bombeiro, mas complexidade de remoções de pacientes graves, eles me puxavam para fazer essas remoções. E teve duas coisas muito engraçadas. Um plantão da Polícia Rodoviária Federal, que tinha uma parceria com eles, que eu falei, cara, não dá, não dá. Assim, eu, mulher, nesse risco, eu falei, dei um plantão, porque eu não ia dizer não para eles. Mas eu tive uma coisa incrível, porque eu fui do projeto GP Rio Moto Velocidade, antes de acabar o Autódromo Jacarepaguá, e eu fui do carro madrinha, eu fui de um Audi TT do lado de um cara que era corredor na época e tinha acabado de vir do Paris-Dakar. Você tem noção que coisa incrível? Você passar 3 dias num carro assim, eu adoro velocidade, adoro velocidade. E tanto que eu estou tentando me convencer a não fazer uma loucura, porque eu vou viajar agora é, Vai eu vou fazer, né, passar uma pô? parte na Itália e eu estou pensando em alugar um carro em Maranello e dar aquela rodada na pista com um carro potente. Eu falei, gente, eu preciso tentar fazer uma coisa dessa na vida. E, e aí, dentro daquele carro, eu lembro dele falar assim: olha, se você ficar com medo, A você só não corrida pode vai botar a ter, né? mão. Que você me falou, né, pô? Corrida, a gente vai assistir ao treino classificatório de Mônaco. Do lado do aniversário do Lázaro, não tinha como não fazer isso. A gente vai. E aí, óbvio que eu vou fazer o circuito, né? Porque eu vou passar uns dias antes lá e eu vou conseguir pegar sem estar fechado. Então, assim, a gente sempre gostou muito de corrida, né? E na época, eu fui uma das órfãs do Senna, né? Foi em 94. O transplante da minha mãe, a gente assistiu todo aquele funeral, porque ele faleceu 1º de maio, e minha mãe, o transplante dela foi 5 de maio. Então, você imagina como é que a gente tinha que estar com a moral alta o tempo todo, né? Vendo o Senna e a gente olhando para o lado e falando, meu Deus, né? Não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Eu brinquei, ainda bem que veio a Copa, né? Então, a Copa trouxe a moral de novo lá para cima. E, e aí, aquela experiência foi incrível, porque eu estava preparada para se tivesse algum evento, né? Então a gente tinha todo o material lá, as ambulâncias todas localizadas, mas assim, cara, foi incrível. Eu falei, nossa, olha que a medicina me trouxe também, né? De ter uma oportunidade dessa, foi muito legal. E Ô, formaram Maria, tipo me um ano diz e um meio, negócio. 2 anos. Você tava falando da experiência aí com a tua mãe e da jornada, e aí você também, olhando para trás, da tua vivência toda aí de gestora, qual a importância da equipe multidisciplinar para você dentro do hospital? Total, total. E é interessante porque eu, como gestora, tive uma experiência ímpar dentro da UHG, né? A gente, na pandemia, transformou o Mário Leone, que eu estava na direção, como o primeiro hospital 100% de Covid. E ter uma equipe multi, com uns desenhos que a gente já vinha fazendo, que eu assumi em novembro de 2018, e a pandemia foi em março de 2020, então a gente vinha numa construção de mais de um ano, e esse trabalho com o olhar da equipe multi, sempre tive muita parceria, eu sou intensivista. Se eu não olhar para a equipe multi, quem sou eu dentro de uma terapia intensiva? Eu tenho que ter o time todo muito. Eu dei um exemplo agora recente.
que é tudo tão sincronizado que é um balé, né? Tem que ser muito perfeito. E todos são importantes, não tem um que é mais importante. Então, eu já vinha nesse desenvolvimento como carreira, como intensivista, olhando para ser uma equipe multi. Quando a gente vem na cadeira, eu sento na cadeira de diretora executiva, abraço um pouco também o lado administrativo, porque como diretora médica eu já tinha toda a equipe multiassistencial. E, e como você traz o protagonismo do time, né? Eu acho que assim, nós como liderança, a gente tem que ser o exemplo para poder tirar os obstáculos, né? Apoiar eles na retirada dos obstáculos e trazer as ferramentas para os caras brilharem, assim. E a equipe multi eu tenho grandes amigas, assim, eu tenho minhas duas grandes amigas não são médicas, uma é fisioterapeuta e a outra é dentista. Eu tenho parentes que são enfermeiros, então assim, eu acho que a gente precisa trazer essa voz, né? E trazer esse empoderamento para eles. Então, eu tenho assim um orgulho enorme do time que a gente trabalhou juntos no Mário Leone, todos os resultados que foram construídos com aquele time que assim não teve uma estrela, sabe? Não foi só uma fera, foram todos. E a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque a gente acaba tendo que no meio médico há muitos anos, né? A gente tinha aquela posição do doutor, dono do paciente, dono de tudo, mas a gente não está o tempo todo com o paciente, né? O cuidado é muito mais relacionado a outras áreas, né? A gente nem sempre está o tempo todo, porque a gente está indo para outros pacientes. E se a gente não tiver um time muito amarrado, muito, muito casado, e a gente não tiver essa sintonia, não faz sentido. E eu vivi isso como parente, né? Eu sempre tive esse olhar de ter as equipes médicas muito próximas da gente, mas a equipe que estava no lado todo dia era a enfermagem, a equipe de físio, a equipe de fono, os psicólogos, a copeira, a pessoa da higiene que chegava sorrindo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer, né? Esse olhar de todos. Então, É difícil, um né, Mário? Eu sozinho acho que não você faz. pode. Não, de Um forma sozinho não alguma. faz. Você pode falar com propriedade, né? Eu acho que a gente usa tanto a questão da empatia hoje como palavra, né? Mas é muito difícil você ser empático sem conhecer a dor do outro lado, né? E Hum. você viveu tudo isso. E bacana o relato que você estava falando do Miguel Couto, de ter aprendido tanto com o pessoal da equipe. E aí você chega nesse momento em que você entra numa outra posição e tenho certeza que você consegue retribuir tudo isso que te foi oferecido, né? Sabe uma coisa que foi legal hoje? Eu tenho um mês de hospital, né? Então, as pessoas estão naquela fase da confiança e desconfiança. E eu acabo que, pela minha atividade de manhã, eu acordo muito cedo, vou para academia, então eu levo algumas coisas minhas de refeição para poder manter minhas refeições, para não quebrar. E a gente tem uma copa. E aí tava o pessoal, quando eu entrei, o pessoal me tomou aquele susto, tipo, o que a diretora tá fazendo aqui? Aí eu fui lavar minhas coisas, meu potinho e tal. Aí comecei a conversar. E foi interessante que em menos de um mês eu consegui pegar pessoas que não são ligadas a mim todos os dias, né, mas estão muito próximas. E, se não me engano, acho que era até uma pessoa da área do call center, que a gente tem call center lá, Uhum. que a gente é um hospital e tem centro médico, então tem agendamento de ambulatório, tem tudo. E a gente começou a conversar e ela trouxe com tanta tranquilidade alguns pontos, e a gente foi conversando e foi levando. E eu olhei e falei assim, poxa, é isso, né? Que bom que eu consegui já fazer essa conexão com uma pessoa que não trabalha comigo o tempo todo, que poderia me olhar e falar assim, nossa, né? Travar. E a gente começou a conversar e ela começou a trazer pontos da vida dela e eu comecei a direcionar ela para olhar para outras coisas para ela poder entender, trazer um pouco de legitimidade no olhar do que ela estava olhando, de tanto Uhum. autocobrança, e ela de se orgulhar da história dela. E eu olhei e falei assim: nossa, é isso, né? Que bom que eu já estou conseguindo plantar uma sementinha, porque a gente já tem reunião com os times, né? Então, assim, e das pessoas entenderem que elas podem sentar e falar comigo em algum momento, até da vida dela, né? Porque a gente não é só hospital, a gente não pega. Eu brinco isso com meu pai muito, né? Que eu acho que ele veio de uma geração que eles não queriam conversar sobre nada em casa do trabalho. Então, pegava a roupa do trabalho, botava do lado de fora e botava uma outra roupa e agora eu viro o pai, o marido.
E a gente é sistêmico, então tudo interliga. Não adianta que está tudo misturado. Então a gente precisa ter aquele olhar de empatia para o nosso time e entender se naquele momento a pessoa precisa conversar com você sobre outro assunto. Se ela não está bem, ela ter a, Sim, sim, a sim, sim. coragem de. E aí foi uma das coisas que a gente falou: eu tenho uma preocupação da vulnerabilidade. Eu falei: não, mas a vulnerabilidade é força. Você entender que aquilo ali é. Chegou um ponto, você fala: olha, preciso de ajuda, vai ter uma rede de apoio que vai te ajudar. E a gente está aqui para isso. Então, assim, eu acho que um dos maiores sucessos que a gente teve, além dos resultados assistenciais do Mário Leone, foi que a gente criou, de fato, lá uma rede de apoio que estava tudo bem, você não está bem. E se você levantasse e falasse assim, eu não consigo, eu sou muito bom na minha área, mas eu não consigo nesse momento, vem para cá. E aí tem uma outra pessoa que falava, eu quero ajudar, mas eu não consigo, a gente fala, a gente vai te ensinar. Então, assim, eu acho que esse olhar de empatia, desse olhar de você conseguir identificar e você trazer a segurança para o teu time. E, assim, não pode ser... E a gente consegue perceber, né, Ricardo? Quem usa isso como desculpa, né? E Total. aí, né? E quem, de fato, naquele momento está precisando de ajuda e fala, levanta a mão e fala, preciso de ajuda. E tem, assim, um mês e pouco dentro de uma instituição e uma pessoa conseguia olhar para mim e se ter a segurança de conversar, eu falei, é isso, né? Então, tá caminhando do jeito que eu quero, né? Eu Não, sempre fiz uma liderança de aqui, porta aberta. aqui você já me dá o gancho aqui para eu botar teu livro de indicação aqui, que vai tudo isso, né? É isso. Não, você sabe que A, quando eu não, li a primeira a vez Brené da Brown é Brené Brown, espetacular, né? É, é, né? quando a primeira vez que eu li o livro da Brené Brown, eu olhei e falei assim, gente, por que que eu não conhecia ela antes? Por que eu não li antes? Porque a gente tem muito, né? E assim, num mundo que a gente fica o tempo todo querendo ser Mulher Maravilha e Super-Homem, né? Toda hora a gente acha que se a gente um dia não acorda bem, ou se a gente não tá, tem alguma coisa nossa que não tá legal, trazer esse momento que você falar, cara, hoje não, é uma vulnerabilidade. A gente tá sempre bem, 100% bem, tudo bem. Eu acho que nisso a gente perde a nossa autenticidade, né? E é uma das coisas que eu venho Total. pensando, sabe? Quem me conhece há algum tempo, eu precisei fazer transformações. Nos últimos 20 anos, eu deixei. Eu sou tão apaixonada pela minha carreira médica e gestora. E é engraçado que quando eu encontro algumas pessoas que foram da assistência, falavam assim: pô, por que você largou a assistência? Eu falei: porque na assistência, vamos pensar que eu poderia encontrar 1.000 pacientes, eu poderia dar assistência a 1.000 pacientes. Na gestão, quantos mais eu posso tentar ampliar o que eu acredito que é qualidade, o que eu prego e o que eu quero fazer de assistência? A gente vai conseguir 100%? Não. Mas se a gente conseguir melhorar 1% a cada dia, olha como que a gente chega depois. Então, eu sempre olhei desse modo e eu sempre tive muito. Eu sempre quis. Eu brinco assim, eu não sei onde eu quero chegar, mas eu sempre honrei muito onde eu tô e eu sempre curti muito onde eu tô, porque eu acho que a gente precisa curtir o momento, curtir a jornada, né? A gente fica tanto olhando para o destino e de repente o destino não chega e você fica frustrado e tem um caminho lindo. E eu nessa coisa de carreira, teve algumas coisas que eu tive que abrir mão, né? Eu tenho um marido incrível que sempre me apoiou em tudo, desde o momento que eu teve uma fase que eu abandonei a cirurgia e comecei a trabalhar muito. E a hora que eu olhei, eu falei assim, eu preciso voltar e me especializar. E aí eu fui fazer a prova do Centro Formador da MIB, passei no CHN, fiz da AMIL, que eram os 4 centros formadores. Na época, passei Mas nos peraí, Lázaro já 4. tinha aparecido aí? E a Lázaro entrou em final de 2003 na vida, na fase que eu já tinha largado a cirurgia e eu estava ralando, trabalhando igual uma louca. E aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso me especializar, porque eu larguei a cirurgia, tentei namorar anestesia, mas eu senti que não era minha, não gostava de nada clínico, mas eu dava plantão em CTI por ter feito especialização em cirurgia, apesar de não operar, tanto que eu não fiz prova de título, não fiz nada disso. E eu falei, cara, vou tentar a terapia intensiva. Tinha alguns amigos meus que falavam, Mariana, faz a formação de terapia intensiva. Na época, acho que você tinha uma residência que era da UFRJ e tinha os centros formadores.
E aí tinha São José no Maitá, que eu fiquei em terceiro lugar, eram duas vagas, na trave. Teve o primeiro ano que eu fiz a prova da 1000, não passei, aí eu não quis fazer mais, até uma hora que eu comecei a trabalhar com o pessoal do HCM, e o pessoal faz a prova, Mari. Aí eu falei, ah, tá, vou fazer ano que vem. Aí eu fiz a prova, passei, podia escolher qualquer um dos 4 hospitais, que era o Cardiotrauma, que era o antigo Hospital de Clínicas de Ipanema, o São Uhum. Lucas, o Mário Leone e Niterói. Eu falei, gente, eu morava no Barreto, eu tinha comprado meu apartamentinho, já estava casada com Asa. Aí eu falei, não, vou. Não, a gente morava junto, mas não estava casada ainda, a gente ia casar naquele ano. E aí eu falei, cara, vou. Eu lembro que eu sentei com ele, conversei, falei assim, ai, que a gente tinha que fazer um curso junto, que era da Redentor. Eu falei para ele, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer o curso? Não vou conseguir dar tanto plantão. Como é que eu vou segurar a casa junto com você? E ele falou assim, você vai fazer sua formação. E aí, assim, cara, ele é incrível, porque ele não só segurou essa fase, como toda vez que eu resolvi fazer um curso que a família ficava de lado, né? Como o meu COPEAD, eu fiz MBA na COPEAD, era segunda-feira, e eu trabalhava até sábado à noite, saía sábado à noite, então eu era gerente médica do Padre Miguel, de segunda a sexta, sexta-noite eu entrava no PRO como plantonista, saía sábado, 7 horas da noite. Então eu só tinha sábado à noite para a família, porque domingo era meu dia de estudar para a COPEAD. E assim, ele foi incrível, meus pais foram incríveis, meus enteados, porque a Nanda já era adolescente, mas o Gabriel era com a criança, foi assim, incríveis, sabe? Entenderam e sempre. E você vê como é que você vai plantando, né? Então, assim, é, quando eu fiz agora o mestrado, né, também a gente tendo que viajar, então, assim, é um parceiro que sempre entendeu muito os momentos que eu tinha que estar fora para poder crescer. Mas eu abri mão também da maternidade, né? Eu fui enrolando a maternidade. A senhora que faz 100 anos hoje, ela era viva quando eu casei. Então, toda vez ela estava no meu casamento, então, toda vez que Dona Elza, eu falava assim, vó, tem uma novidade. Aí ela, tá grávida? Eu, não. Entrei no hospital tal, é, fui promovida. E ela ficava me olhando assim, ela não teve o bisneto dela. Graças a Deus, a minha prima depois engravidou de Samuel quando ela faleceu, honrou lá a Dona Elza, e ela tem um monte de neto agora, bisneto agora. Mas o bisneto da neta mais velha, porque eu sou a mais velha, sou a primeira de tudo, primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha e tal. Não veio esse, né? E aí para mim foi assim muito pesado, porque Você quando chegava toda feliz com as promoções e Dona e, Elza ficava frustrada, né? nossa, frustradíssima. E aí quando eu tomei a decisão de tentar engravidar, eu tive uma gestação que eu não sabia que eu estava grávida e eu acabei perdendo. Até foi uma viagem que a gente fez. E aí depois eu tentei as FIVs, que aí foi o que descompensou muito a minha saúde. Aí eu já estava ali na fase da obesidade ali, aí descompensou de tudo. E aí eu não deram certo. Eu tomei a decisão de parar porque eu entendi que eu estava com risco de fazer um pré-eclâmpsia, fazer qualquer coisa, porque a primeira, foram 3. A primeira eu fiz hipertensão severa, de todo mundo ficar nervoso e não conseguir ter que fazer medicação venosa. A segunda, eu fiz a síndrome de hiperestimulação, porque eu fiquei em anasarca. E eu disfarçava para ninguém perceber, porque na minha cabeça eu não podia deixar de Isso é trabalhar, não muito podia doido. ter as coisas. Não, ninguém me cobrava isso, mas é tudo cabeça, né? E eu usava vestidões, usava roupas largas para ninguém perceber, né? Para parecer que tá ali a coisa. E a terceira, eu tive uma alteração de endometrial. Eu falei, para, minha cunhada grávida do meu sobrinho, a gente se programando para Isso aí, qual fazer. era o teu momento profissional? Isso aí Pô, você estava fazendo o eu quê? estava na direção médica da Santa Lúcia. Ou seja, eu tinha montado uma maternidade, junto com a Rosana, né? A gente vinha quando a gente foi para lá ver a estratégia de montar a maternidade. Então a gente faz a obra na estrutura, prepara a maternidade, a gente faz a recertificação de ONA 1 virar certificação de ONA 2. Não tinha ninguém em nenhum outro hospital ter conseguido isso. E aí eu lembro que a Rosana brincou, o pessoal falou, a gente estava com 2 grávidas, que era gerente de enfermagem na época e a coordenadora de farmácia, e aí a equipe de avaliação perguntou, falou assim, e aí, quando é que vai ser a sua próxima? Aí eu lembro que a Rosana falou assim, ano que vem a Mari vai engravidar. E era mesmo, a proposta era de engravidar no ano seguinte. E aí não aconteceu, porque eu falei, pô, eu tô com 38 para 39, eu vou fazer a véspera de 40. E aí, quando chegou na época, minha cunhada, pô, com o maior barrigão, a gente querendo celebrar o Henrique, e eu falei, eu sentei com a médica que fazia
meu tratamento, eu falei, ó, eu posso parar? Ela, a decisão é sua. Porque eu parei e pensei assim, eu falei, o meu maternar já começou em 2004, quando eu conheci o Gabriel com 5 anos de idade, lourinho, com o Lázaro. E óbvio que foi assim, um amor à primeira vista. Óbvio. Minha enteada com 13 para 14, eu acho, eu já tinha 14. Não, tinha 13 para 14. A gente, na fase ainda de se conhecer e tudo, e assim, hoje nós somos muito amigas. O Gabriel é meu filho do coração, né? São muitos anos juntos. Ele tá com 25, né? Conheci ele há 20. E aí eu falei, poxa, peraí, já tem um lado da maternidade que tem e agora tá vindo os meus sobrinhos. Então, será que a maternidade é só a gestação, né? Uhum. Será que é só e eu comecei a entender que a gente conversou sobre um pouco sobre adoção, a gente entendeu que naquele momento não fazia sentido, aconteceram coisas na vida da gente que foram mostrando que não seria o caminho, mas eu tenho muita tranquilidade de falar que assim, eu tenho essa maternidade muito forte de outra forma, né? Eu tenho Uhum. orgulho de ver minha enteada aí com 33 anos, é veterinária, fez mestrado em ciência da alimentação, fez doutorado, foi fazer sanduíche no Kentucky. Gabriel formou agora em biologia, está fazendo mestrado em genética de vírus. Então, assim, eu brinco assim, daqui a pouco você está num mundo aí fazendo um doutorado pela Europa, fora. Por isso que a gente brinca que a gente tem que ir mesmo para Portugal para ter uma base lá para apoiar. Meus sobrinhos aí lindos, Henrique, sabe, com 8 anos, assim, uma graça. Te aproveitei e curti o máximo dele agora. E da irmã, que é a Helena, com 5 anos, agora esse final de semana que eu fui para uma mentoria, né, para um curso presencial. Então, aproveitei para curtir. Eu falei, gente, tô completa, né? Então, não precisa sair da barriga, né? É do coração. Ah, não, isso é o mais forte, né? É. Até porque, infelizmente, não necessariamente porque sai da barriga é do coração, né? Infelizmente, temos Nossa, aí vários casos aí nem me que fala. a gente fica. É, Eu mas é a já tive realidade, uma, né? é, eu já tive uma situação que já entregaram na mão uma criança. Falaram, doutora, leva. Eu falei, não, Ah, não, não, Deus me livre. não. E aí, agora recente, eu tive algumas pessoas eu conversando, né? E tem a situação da África, né? Tem uns amigos que fizeram vários projetos na área de saúde que foram para algumas missões na África. E eu recentemente, numa apresentação de uma missão na África que mostraram, eu falei, olha, eu sou covarde. Eu sou covarde, eu não consigo me imaginar. Eu honro e admiro quem faz essas missões, mas eu sou tão covarde, porque, assim, primeiro que, assim, é um choque de realidade muito forte que eu não sei qual ia ser a minha reação. Talvez, não sei, eu não sou uma pessoa que paralisa, mas eu acho que eu ia sofrer muito, eu ia chorar todos os dias e, de repente, eu ia acabar de chorar atendendo as pessoas. Mas quando me falam, e isso é verdade, né, que as mães entregam as crianças pedindo para a gente trazer, porque é a chance das crianças, eu não sei se eu ia conseguir viver bem isso. Eu acho que eu ia acabar ficando lá para tentar resolver e trazer. E então, assim, eu vejo essas situações que acontecem com crianças largadas, com essas coisas assim. Hoje eu parei de falar isso, mas até alguns anos, pouquíssimos anos atrás, eu via essas coisas e falava pro Lázaro assim: por quê? Eu ainda vou conversar com o cara lá em cima. Aí ele falou assim: pra quê, amor? Você já sabe a resposta. E eu falava: não, mas eu tenho que saber o porquê. Por que que eu tenho tanto amor para maternar e eu não posso? E tem pessoas que fazem isso. Ele falou: cara, Mariana. E aí hoje eu entendo que assim, é, a gente não entende porquê, né? O meu, eu fico com pena assim, de ver como é que crianças em situações que a gente podia estar. E como é que a adoção aqui no Brasil é tão difícil, Ricardo, porque a gente começou o processo. Só que o Uhum. processo, eu vou te falar que eu nem quis beber. Eu queria crianças mais ou menos da idade do Henrique. A gente aceitava irmãos e a gente aceitava algumas situações. A gente colocou lá eu e o Lázaro. Até hoje a gente nunca foi chamado. Isso foi antes da pandemia. Então você vê como é que as coisas são difíceis de explicar, né? Então, assim, eu comecei algumas coisas tentar não explicar, mas no meu Uhum. caso, né, olhando para minha maternidade, eu comecei a tentar aceitar. É porque não era para ser. Tá tudo bem. Mas foi Não, difícil, e porque assim, a pessoa que bota a carreira o tempo todo, e aí você pensa, né?
eu só tento olhar para pessoas à minha volta e entender, porque assim, nem todo mundo vai ter a cabeça que eu tenho hoje, né? Sim. Então, assim, e eu começo a tentar entender, quando eu vejo uma pessoa que tem vontade de maternar e tem medo da carreira, a primeira coisa que eu me preocupo é, será que ela tem medo que vão julgar? Da dificuldade de ser mãe e ser E, uma boa e profissional? aí? E aí eu tento Aí isso é abraçar, bom. Exatamente. Qual o conselho que você dá para ela? para seguir o coração. Mas, assim, se tiver que maternar, e eu tenho uma pessoa agora recente que a gente tem uma história muito parecida e ela conseguiu, deu a filha e deu tudo certo, era até engraçado que a gente, por eu estar recente no hospital, ela ficou meio assim de me pedir para sair mais cedo, para pegar a filha na escola. E aí alguma coisa veio um gatilho de assunto sobre maternidade, e aí ela comentou, falou, hoje é aniversário da minha filha. Eu falei, o que que você está fazendo aqui? Tem alguma coisa que você precisa estar aqui? Tem algum momento, tem alguma coisa, alguma coisa que você precise liberar hoje? Tem prazo hoje? Tem que entregar hoje? Não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vai dar 2 horas da tarde, vai embora. Vai buscar sua filha, faz surpresa para ela. Porque, assim, é um momento incrível para a criança. Não vai voltar. Eu, por exemplo, a gente tem, não sei se não existe lá em casa, mas minha mãe tinha alguns cassetes que, na época que eu nasci, meu pai foi trabalhar no BNH, na parte de marketing BNH, então ele viajava muito o Brasil inteiro. Então eu escutava um avião, o que eu pensava? Papai, papai avião. Aí, qual era a frase da Mariana Neném? Para comprar papatinho para neném. Aí o Lázaro fala, desde pequena a pessoa é centopeia, adora sapato. Então, mas eu tinha minha mãe ali, a minha mãe estava do lado. Então, eu lembro de um dia meu pai me levar na Dolores, que ele foi da área de marketing da Dolores durante muitos anos. Eu achei incrível ir no trabalho do meu pai. Eu adorava quando a minha mãe trabalhava na letra, eu ia na letra com ela. Porque eu andava de barcas, a gente almoçava e depois, no meio do tarde, ela me levava a comer uma tortinha de maçã no McDonald's. Então, assim, cara, que momentos incríveis que a gente tem, né? De estar como ter a conexão do trabalho dos nossos pais e eles também estarem na nossa Memória escola. Então, afetiva, né? pois Sim. é, então assim, o aniversário dela, olha que incrível, a mãe tá pegando, sabe? Passando o momento com ela. E eu fiz muito isso, tanto no Marilhone quanto no Pan-Americano, sabe? Eu tinha essa olhar de sensibilidade para as minhas colaboradoras, e até na época do CHM, quando eu era gerente de auditoria, também a gente tinha essa coisa de prestar atenção se era um momento especial. A gente, por conta de uma pessoa que estava casando, a gente fez uma vaquinha e deu a noite de núpcias, e aí a gente tomou a decisão que a gente ia fazer uma caixinha toda semana, todo mês, a gente ia botar todo mundo um valor e a gente ia sortear dois, que a pessoa podia fazer o que quiser, podia comprar, usar aquele dinheiro para o supermercado, mas podia usar para um jantar em família ou comprar um presente para alguém da família. E aí o único Uhum. combinado é que o meu valor, não poderiam deixar de depositar, o meu era um grande café da manhã de final de ano. Então, o meu Uhum. era o último. E aí eu provocava, que eu começava a perceber que o pessoal não queria colocar, eu falei, "Psh, psh, a gente tem um acordo, pode colocar o valor aí." Então, assim, eu sempre tive esse olhar de falar, gente, né, a gente trabalha tanto, a gente tem que ter esse olhar. Óbvio que vai ter momentos que a gente vai sacrificar, mas precisa o tempo todo? Eu acho que é esse ponto. Será que a gente precisa ser workaholic o tempo todo? Será que a gente precisa estar de 8 às 18, de 8 às 20? Será que a gente precisa essa coisa de 7 dias por semana? A saúde, sim. Se precisa, cara, eu tô aqui. Pode tocar o telefone, que a gente vai ajudar. Mas será que a gente precisa ficar nesse chicote o tempo todo com o time? Porque a gente abriu mão. E assim, eu vi profissionais que têm orgulho que não tiveram momentos com os filhos, mas que estavam Você, dedicando. Mas, cara, você, será que isso faz você tá uma sentido? no, você tá uma nova mulher, hein? Eu tô gostando de ver essa sua nova. Todas essas suas mudanças foram maravilhosas para tua vida, hein? Mas, Ó, eu Ricardo, só, eu só isso. vou ficar revoltado se você estiver falando isso daqui, tudo aqui, ó. Vou ficar bonito aqui no podcast, hein? Não, jamais. Eu tenho pessoas que podem provar isso. Mas olha, teve uma coisa que mexeu muito com a gente. Foi uma experiência que a gente precisou viver, né, familiar, de estar num momento assim, que eu com a minha senhora rede de apoio, que eu tenho uma família incrível que me ajudou assim muito, uma situação que a gente teve de saúde na família, que eu precisei passar o Réveillon dentro de um CTI.
E quando a gente vive essas situações, né? Eu vivi o Réveillon no CTI, a gente olhou e falou assim, cara, a gente precisa ter esse momento da família e de tudo. E aí, quando eu já estava nesse olhar, e quando eu fui para o Pan-Americano, um mês de Pan-Americano, minha mãe, ajudando meu irmão em São Paulo, faz uma infecção respiratória severa, de saturação severa, internando no CTI no hospital. E aí eu vi como é que quando a gente vibra igual, a gente tem pessoas em volta. E eu lembro que, assim, Uhum. o gerente médico de Sim. lá, que era o Cláudio Neves, o Cláudio olhou e falou assim, vai para São Paulo. Eu tive que, em 2 horas, tomar a decisão se eu ia para São Paulo ou não. E aí eu falei com o Cláudio, dividi com o Cláudio, falei, cara, eu vou falar com o Léo, que era o nosso diretor regional. E o Léo falou, vai. E eu fui. Se a minha mãe tá viva, é porque, assim, eu tive também uma rede de apoio que Uhum. me retribuiu o que eu faço, o que eu tento fazer com as pessoas, porque eu já tive um momento, já fui uma líder, que eu já fiz uma pessoa mudar a viagem. Falar, ó, você não vai poder viajar Uhum. agora. E isso ó, foi um exemplo para eu aprender a nunca mais fazer. Porque naquele momento, com aquele perfil de liderança que a gente tinha, era nesse toque, né, nesse ritmo. E aí aquilo me marcou de uma forma que eu nunca mais vou fazer isso com alguém. Porque eu vi como é que foi ruim. E aí, quando eu vivi essa situação com a minha mãe lá, e a gente, eu peguei uma, eu também tive que tomar a decisão umas 2 horas, 2 horas eu tive informação, 4 horas da tarde eu fechei meu computador, envolvi toda a minha rede de apoio, meu marido comprando passagem, a pessoa que trabalha com a gente há muitos anos para mim, para minha mãe, arrumando uma mala e eu falando, pega essa roupa, pega essa roupa. Eu entrei na minha casa, peguei a mala, um amigo nosso que a gente conheceu como o APA, um taxista que virou um amigo e eu outro cara de rede de apoio, vindo para aqui para casa para me pegar, me levar para Santos Dumont. Eu cheguei no Santos Dumont, falei assim, eu preciso antecipar essa passagem. O pessoal da Gol antecipou e assim, 8h50 eu estava dentro do hospital, entrando com a minha mãe para CTI e assim, todas as noites eu fiquei com ela no CTI. Na hora, no meio da manhã, meu irmão chegava com meu pai, e ficava eu e meu irmão, os dois trabalhando, remotos, na sala para a família, que não tinha ali, meu pai com a minha mãe. Meu irmão ficava ali para deixar meu pai almoçar e eu conversar com rotina pós-round. Meu irmão me pegava, porque a única coisa que eu falei assim, eu não tenho condições de dirigir, eu vou estar muito cansada, eu trabalho de manhã, de tarde eu preciso dormir, de noite eu estou acordada tomando conta das coisas. E a gente conseguiu, com esse olhar do cuidado individualizado, eu consegui convencer a equipe a desacelerar algumas coisas que eles estavam fazendo, porque estava descompensando ela estava ficando muito cansada. Eu falei, calma, respira. Eu também sou intensivista, eu tive apoio de pessoas para me ajudar a quebrar a resistência de, se imagina, né, uma intensivista do Rio de Janeiro está achando que aqui vai ensinar a gente. Eu falei, gente, conhece a minha mãe, eu estou tentando dar o caminho das pedras para vocês, para daqui a pouco ela não descompensar, a gente não entrar num caminho difícil, a gente ter discussões difíceis e, de repente, situações que a gente não gostaria de estar. Então, me olha como apoio, conversa comigo, a família, ninguém vai conversar com vocês, a conversa é toda comigo, eu controlo todo mundo da família, mas me ajuda. E assim, eles ouviram, ela chegou a ficar chocada e de saturar, a gente conseguiu estabilizar ela com volume e com máscara de ventilação não invasiva full face, ela tolerou aquilo, então ela não foi para intubação, não precisou botar profundo, nada. Ela ficou 6 dias no CTI, a gente depois trouxe ela para casa e ela está aqui. Então, assim, e é isso que eu trago de muito exemplo para toda vez que eu converso com as pessoas. A gente precisa trazer a família para olhar para o cuidado. A gente tem que ouvir as pessoas que conhecem, mesmo que sejam leigos. Eu ainda falava, gente, vocês estão com presente, eu sou médica, eu sou colega de vocês. E me diz um negócio, até quando? Aqui eu estou pensando num ponto que é crucial aqui para o que você está falando para as duas realidades. Até quando que a gente precisa e pode ter um cuidado individualizado? Até quanto que a gente precisa ter processo e protocolo padronizado dentro da instituição? Aí você que vive esses dois lados. Ó, vou usar uma frase. Eu acho que assim a gente precisa ter processos e protocolos, porque a gente não pode ser pessoa dependente. Então, eu sempre falo que processo, protocolos, fluxos é piso, porque é a base da gente garantir com que as coisas não sejam pessoas dependentes e que a gente bote para olhar para a biruta e falar assim, o vento foi para norte, foi para leste, foi para noroeste. E a gente precisa pensar, e assim, eu acho que a gente tem. Eu tô com outro livro também, que eu comecei a ler agora no Carnaval, que é aquele Outlife, que é um médico falando muito sobre, né, o peso Nunca li. dos.
é bem interessante. Eu acho que é Outlife, depois eu confirmo para você. E ele vem trazendo essa discussão. O cara é super bem informado e ele fala que ele tem um sonho recorrente que ele fica tentando pegar os ovos que caem de um prédio e os ovos quebram. E aí ele fica, pô, a gente fica toda hora tentando salvar ovo, mas não é tentar salvar ovo, é parar de cair o ovo do teto. E aí ele fala Uhum. das grandes doenças, né, do mal, doenças crônicas, degenerativas, o câncer, Sim, sim. a doença cardiovascular e a metabólica. Então, e eu comecei a ler porque assim, é um livro que é feito para leigos. E a gente falando sobre isso, né, individualidade de cuidado, a gente mudar algumas coisas. Eu ainda não terminei esse livro, mas assim, foi um olhar que eu fiz uma grande mudança na minha vida em saúde. Eu entendi que eu estava doente de uma forma que eu tive que ter uma perda familiar e falar, opa, eu preciso mudar a forma de me cuidar. E aí eu fui buscar um especialista e tentar entender se eu era para esse caminho ou se eu era para continuar o outro caminho. E eu entendi que eu precisava fazer. E assim, eu estava doente, querendo manter minha vida plena, tocar minha vida profissional, minha vida familiar, tudo, mas eu falei, opa, eu preciso dar um passo para trás, talvez dois. E completei um ano da cirurgia, eu fiz a cirurgia bariátrica. E eu me emocionei no exame que eu fiz, porque todos os meus exames estão normais. Todos os meus exames estão normais. Óbvio que eu vou ter sempre a suplementação, mas eu não tive. Então, as pessoas me perguntam: você fez uma suplementação venosa? Precisou fazer alguma coisa? Eu falei: não. Óbvio que mudou também a cabeça. Eu acordo 4 e pouca da manhã para malhar. Eu estou correndo. Aí eu tenho uma pessoa que já trabalhou comigo, que corria, né, porque a gente trabalhava. Acho que ele chegou a correr maratona. E aí, outro dia, uma amiga em comum me mandou mensagem brincando assim: Nossa, quem é essa mulher que está agora domingo correndo para ganhar medalha? Às 7h30 da manhã, postando no story que já está com a medalha no peito. E aí eu até brinquei, eu falei assim: Pô, vou ligar para essa pessoa. E tá, aí mandei para ele. Eu falei: Ó, tô começando a correr. Quando eu correr 10 quilômetros, eu vou te chamar para a gente correr junto, mas no meu pace. Porque eu falava: Não dá. E é interessante isso, porque a gente também tem esse olhar, né? Se eu parar para pensar, eu fui profissional, eu fui uma atleta de alto rendimento na carreira, mas eu deixei de lado um lado que estava começando a questionar o meu alto rendimento em carreira, que poderia comprometer. Porque como é que eu ia estar com alto rendimento em carreira, ou querer chegar onde eu pretendo chegar, se eu estou começando a ficar doente, se está me desequilibrando? E aí, assim, hoje, eu brinco que no dia que eu corro, eu chego aceleradíssima. Eu fico tentando me controlar porque a endorfina está lá no alto, né? E isso funciona para todos os lados, porque quando você começa a discutir, a gente fala muito de protocolo e tudo, eu estou descobrindo que eu tenho protocolo, eu tenho planilha para responder, eu tenho alimento para mudar, eu tenho, você tem que ter um processo. E a gente na saúde também tem que ter as coisas bem descritas, bem Uhum. é, organizadas. Então, assim, toda vez que a gente conversa, a minha única preocupação quando eu falo de protocolos, eu falo, gente, protocolo ele não vai te dar um teto, ele não pode ser o teu limite. Você pode olhar para o paciente e discutir individualização. E a gente vê isso muito quando a gente fala de cuidado, medicina integrativa, né? Quando fala de cuidado integrado. A gente fala de cuidados paliativos, eu tive a oportunidade de estar um pouco mais próximo de cuidados paliativos e de uma paliativista, ver um exemplo e depois ver outro e falar assim, gente, é isso, é o que eu acredito, né? Você pode trazer dentro de doenças longas, e aí é muito o que fala esse livro, Outlife, eu acho que é isso, depois eu confirmo para você, que você pode, se você não identificar no início, você pode garantir uma qualidade e uma sobrevida digna com pequenos controles. Então, assim, Uhum. a minha mãe acabou de completar aí, acho que 6 anos. Fez 6 anos agora. Minha mãe fez 6 anos de um câncer de mama, que ela tirou, que a gente identificou rápido, operou e identificou, ela fez hormonioterapia e tudo.
Então, assim, esse ano ela faz 74 anos. Então, teve várias situações de doença e de saúde dela que talvez se não tivesse tido Essa, olhar essa é uma guerreira, individualizado, hein? cara, eu tiro o chapéu para ela, porque eu acho ela uma mulher incrível, incrível. Entendeu? Então, assim, eu falo isso para todo mundo. Eu falo, cara, minha mãe é a pessoa que. E ela fala assim, que diz que ela aguenta porque foi nela. Se fosse um de nós, ela não aguentava. Mas, assim, você imagina o quanto que isso também mexe na cabeça dela. Ela bate no peito e fala, vamos lá, vou vencer. Eu vou lá, vou vencer. Sim, sim, sim. Então, e aí esse cuidado do individualizado, e aí é um ponto, né, Ricardo? Eu não sou médica dela. Eu coloco ela com profissionais que eu confio. Então, quando ela está naquela Excelente rede lembrança. de não, porque eu não sou médico. E é engraçado que às vezes eles me mostram os exames assim, eu falo, mas eu não sou especialista. Não, você não é médico? Eu falei, olha, sou, mas tem que conversar com o especialista por causa disso. E aí, por exemplo, ela tem consulta em breve, como eu vou viajar, eu provavelmente não vou poder ir nessa consulta com ela, eu vou ter que tentar entender como é que eu vou organizar isso. E aí eu falei, olha, se na hora que você for para consulta, de repente me liga ou já anota para conversar com ele sobre isso, isso e isso. Mas assim, Uhum. sugestões, porque o caminho é do especialista. Então acho que esse também é outro ponto, sabe? Que eu também tive que aprender agora, né? Porque a gente, Casa de Ferreira Espeto de Pau, eu naquela coisa de saúde, eu falava, mas eu sou médica, né? Não... Aí agora com a situação da cirurgia, eu falei, eu vou me colocar como paciente. E foi engraçado porque um dos cirurgiões trabalhou comigo na época de terapia intensiva e eu liguei para ele, né? Ele falou assim: Não, Mari, poxa, eu lembro que ele me falou: Não, peraí, você sabe, você é cirurgião, você tem serviço. Eu falei: Não, não, agora eu sou paciente. Então eu estou, de fato, me colocando no lugar de ser cuidado. Foi E é bom fácil, isso, Mari, né? se Não, colocar no lugar? muito difícil, meu amigo, muito difícil. Um exercício diário e contínuo, que é feito até hoje. De entender que assim, eu não posso controlar tudo o tempo todo, entendeu? Porque é difícil, né? Porque eu tinha aquela E sensação foi, que eu tinha que ser um e polvo foi bom organizando depois de tudo. ter conseguido? Tá sendo bom? Foi, Como é que tá sendo para tá você? sendo bom, tá sendo bom. Primeiro que assim, me permitir ser cuidada, né? Deixar as Uhum. pessoas que eu cuido me cuidarem. Então, de novo, né? Olha a mãe de novo. Minha mãe foi incrível. Minha mãe veio para minha casa todos os dias para cozinhar. Foi um acordo que eu fiz que eu falei, eu sabia que seria mais fácil para ela ir para mim, eu ir para casa dela. A gente mora 2 quarteirões, 3 quarteirões. É bem perto. E aí, a única coisa que eu falava, não, gente, me deixa no meu ambiente. Precisava que o meu ambiente, eu falava assim, preciso ter uma coisa minha de segurança, porque você entra naquelas fases, né? Você fica meio irritadiço, você fica, eu, não, eu coloquei na cabeça que eu não queria me entregar de falar assim, eu vou ficar deitada. Não, não, não. Já no primeiro dia já botei uma rotina que ela continua até hoje. Então eu falei, cara, eu preciso botar uma rotina para eu poder solidificar essa rotina para eu não pegar os meus gatilhos de quebra de rotina e, né, descompensar o negócio todo. E ela foi incrível, ela veio para cá, que assim, imagina você ter que fazer alimento todo dia para ser dado de hora em hora. Depois que começa Sim. a mudar, aí a coisa ficou mais tranquila. E minha mãe, ela é assim, ela tem uns dons maravilhosos, né? Tudo que ela tem, eu não tenho nada. De repente, quem sabe a Helena vai ter. Minha mãe borda, pinta, faz crochê, faz aquele amigo-mirim. E os meus sobrinhos abusam, adoram, né? Abusam não, brincadeira. Mas assim, eles adoram e pedem para ela, ela faz um amor. E aí, na época, ela estava fazendo umas bonequinhas. E minha mãe é perfeccionista, é virginiana, super perfeccionista. Então ela errava ela desmanchava tudo. Então, para fazer uma boneca, ela deve ter feito umas 20 bonecas, porque ela percebia que estava errado, desmontava tudo. E aí teve uma fase que ela não conseguia fazer, mas depois na fase que já começa a esparçar um pouco e a alimentação ser um pouco diferente, não precisa ser tão obrigatoriamente feita no mesmo dia, ela sentava aqui, ficava amarradona fazendo o amigo mirim dela, que não sei se é crochê, eu acho que é crochê. Ficava aqui, eu ficava olhando minha Netflix, vendo filme, tentando ler livro foi difícil, eu não conseguia. O grau de ansiedade, de turbilhão na cabeça, não me fazia parar para ler livro, mesmo que fosse online, porque às vezes eu tenho dificuldade no papel por causa do óculos.
você aí vai me entender. Eu brinco assim, a minha miopia me faz arrancar meu óculos quase que 100% das vezes para poder ler, por mais que ele seja multifocal. Então aquilo me irritava de eu não conseguir achar a posição do papel. E aí eu falava, vamos pro filme, vamos pro desenho, vamos pra série, vamos pro o que for, mas eu precisava distrair a mente. E ela foi incrível, ela ficou aqui, meu pai ele trazia ela, ia trabalhar, voltava do trabalho e buscava ela. Então, pô, deixar ser cuidada, né? Deixar ser cuidada pelas pessoas que a gente tem em volta foi O gratificante. livro você está certa. Outlive mesmo. É Outlife Tá. mesmo. É maravilhoso. É. Tem umas cores na frente, né? Isso. A É arte e a um ciência de viver mais círculo. e melhor. É isso. Eu comecei a ler Boa, ele boa dica, no gostei. carnaval. Ó, 2 dicas, hein? Tá vendo? Eu demorei, mas trouxe 2 dicas. É verdade. Viu? Não Aí, se a conhecia. gente pensar, se a gente pensar na Brené Brown, tem até mais, né? Porque ela tem uma sequência de livros. Ah, é, a Mas gente esse falou dela livro, por alto e não ah, falou qual que você. A Coragem de Liderar, eu Ah, achei verdade. esse ela tem outros, mas esse assim foi um livro que me pegou durante um período de férias durante a pandemia e eu brinco que graças a Deus que a gente mora em casa, né, que a gente brinca, a gente consegue ficar na área externa. E aí eu lembro que eu pousava o livro na piscina e todo mundo falava assim, esse livro vai molhar. Eu falei, vai molhar não, pode deixar. Aí eu ficava lendo o livro na piscina, né, em pé na piscina, só Isso para foi uma prestar loucura, sensação né? da água. Caramba, né? Esse negócio de Foi, pandemia, né? Eu falo que eu foi. acho que a Roberta teria me matado e eu teria matado ela se a gente tivesse num lugar pequeno. Não, eu agradeci o tempo todo que a gente morava em casa, né? Que eu e Lázaro, a gente brinca que parece que a casa é um apartamento de segunda a sexta e a gente não abria o exterior. Hoje, como a gente tem o Leone, que é em homenagem a Mário Leone, que foi um filhote que eu resgatei pouco tempo antes de de assumir lá o Pan-Americano, o Leone, como ele é um vira-latinha, que eu peguei filhotinho, devia ter 2 meses, e ele precisava de espaço para brincar, e a minha Shih Tzu estava velhinha, já estava. E ela era, parecia que ela nunca saiu de apartamento, ela odiava ir lá para a área externa. Eu comecei a ter que abrir para poder brincar com ele. Então a gente voltou a lembrar que tem casa. Então todo dia nossa casa está aberta lá atrás, eu tenho que ele quer brincar, ele quer correr e tudo. Então foi engraçado que também trouxe uma energia assim, né? E aí, o bom é que a gente conseguiu ter um espaço para fazer algumas coisas para a família, né? Eu consegui fazer meus pais virem para um Natal e para um almoço. A gente só fazia só de dia. À noite a gente ficava. Eu não queria trazer para o Uhum. sereno, não queria trazer para nada disso e tal, por mais que fosse verão. Mas a gente conseguiu fazer algumas coisas na varanda lá fora, porque era aberto, então eu conseguia colocar. Eu era a louca do álcool gel, boto o sapato aqui, eu tentei tirar uma marcação que eu tenho na sala, que não podia passar de sapato dali. Essas coisas loucas que a gente fez na época da pandemia. Mas eu consegui depois fazer um almoço de família, porque meu aniversário é 23 de dezembro. Eu brinco que minha família, a gente tem Natal árabe. Porque meu aniversário, 23 de dezembro, começava a festa da família. Eu era a neta, primeira filha, primeira sobrinha. Durante muitos anos, a minha casa sempre teve meus tios e meus primos e meus avós, independente do período, dentro da minha casa. E eu brincava que tinha uma outra marcação, que até meu marido morre de rir, que todo meu aniversário era o especial do Roberto Carlos. O especial do Roberto Carlos é 23 de dezembro, a maioria das vezes. Então, eu brinco que a primeira vez que não foi, eu falei, caramba, era um filme! Eu fiquei assim, super feliz. Então, a família, aniversário, Natal era assim, 23 de dezembro, meu aniversário, largou o Natal, 24 era a véspera, né? Aí tinha uma parte com uma família, uma parte com outra. 25, almoços de Natal. Geralmente era com a minha família paterna, porque a minha madrinha faz aniversário dia 25. E é a Uhum. médica da família. E acabou que depois 2 pessoas fizeram medicina, que sou eu e meu primo, que é com a idade igual a minha. Ele é 7 meses mais novo só, Felipe. E aí, não bastava isso, dia 26 era o filho do meio dela, porque é o Lucas, então era o resquício pós-Natal. Aí quando a gente pensa que vai respirar, tem 31 a minha prima, então tinha que ter almoço no dia 31. Porque Réveillon, todo mundo, então a gente durante muito tempo, principalmente depois que ela casou, a gente teve uma fase que a gente passava Réveillon com eles. Então eu brinco assim, na família,
Tem a Cecília, coitada, lá no dia 2 de dezembro, né? Então tem muita gente perto do Natal, Ano Novo. Então, Natal, Ano Novo, principalmente 23 a 26 era festa AB, né? Porque você tava 23, 24, 25, 26, todo mundo junto. Tem noção disso? E assim, a bagunça que era. E eu brincava sobre isso, porque assim, no meu aniversário, não fazia muita festa para ninguém, porque todo mundo esquecia. A única vez que eu fiz uma festa tipo discoteca, que eu tinha uns tios que trabalhavam com essas coisas, botou som, botou luz, botou fumaça. Cara, ninguém lembrou do colégio, porque todo mundo que passava cedo, saía do colégio no final de novembro. Você tem noção disso? Então, meus 15 anos, eu brinco assim, eu não quis nem 15, eu não quis 15 anos em salão, que era o sonho da minha mãe fazer lá no Português de Niterói, né? Aqui de Niterói. Porque eu falei, cara, não vou fazer, não vai ter gente. Só que festa de 15 anos entra penetra, né? Teve até penetra na festa, mas tudo bem. Eu quis fazer, teve a missa lá no São Vicente, que eu fiz colégio católico, meu irmão também depois foi no colégio católico. E aí a gente. E aí teve Ah, eu penetra. não Eu falei tinha assim, falado, a gente gente. não tinha falado nisso, né? Porque vocês É, aí têm sempre essa máxima, né? Que é São Vicente, Salesiano e Abel, né? Abel. Eu tenho Agora essas mudou. alternativas. Ah, agora mudou? Não é mais Agora isso, mudou. não? Tem o Gay Está ficando Lussac, velho. tem também, e aí entrou o Gay Lussac, que é um colégio forte. Tem um outro também, que eu esqueci o nome, que é em Pendotiba. Aí, mas assim, óbvio que os quatro, na verdade é três, né? É Abel, Salesiano e São Vicente. E tinha o Gay Lussac, também tem o Gay Lussac não, era o Assunção. Então era engraçado, porque era sempre de um Gay desses Lussac, agora, colégios. quem fez Gay Lussac? Putz, Mas o grilo, Gay meu Deus do céu. Lussac é Eu super já forte. entrevi. Eu tenho alguém que passou por Fala Doutores que fez Gay É. Lussac. Agora eu não vou conseguir lembrar quem era. Que tinha até Tinha uma um ironia também, disso. Quem tem, era? Cara, não tem vou um lembrar outro agora. colégio que também tinha em Niterói, que também não tinha nada religioso, né? Porque os três são religiosos, dois de padre e Aham. um de freira. E aí é engraçado, né? Porque assim, eu sempre tive esse lado de servir e, e eu descobri pelas irmãs que tinha uma creche na escola para os moradores da comunidade da região e para alguns filhos de funcionários. Você tem noção que eu convenci duas amigas, a gente passava porque como era colégio de freiras, tinha dormitório das freiras, tinha toda aquela área do convento. Não era um convento clássico, mas tinha como se fosse um Uhum. convento, era freiras vicentinas. Elas ensinaram a gente, levavam a gente no recreio para a gente brincar com as crianças. E aí era engraçado porque o recreio tinha essa área da creche, ninguém conseguia ver do colégio, só de algumas salas lá em cima. Só que o pessoal conhecia a nossa voz. E todo mundo falava assim, cara, tem a voz da Mari e da Letícia, mas cadê elas? Porque a gente passava por dentro, então a gente gastava o nosso recreio brincando com as crianças. Olha que coisa, né? E era incrível, porque assim, é uma energia, uma coisa. Todo mundo perguntava assim, mas vocês estão onde que a gente viu a voz de vocês? A gente estava lá, vocês não viam? E a gente não contava para ninguém, porque era uma coisa que, imagina, né? Eu tive que convencer. E na época, olha que eu uso, eu abusei do poder que eu tinha um tio avô que era bispo na Bahia. E eu falei, não, mas pode confiar, porque eu sou da igreja. Porque meus pais eram de encontro. Eu falei, não, porque eu sou da igreja do Engar, eu participo do Cormirinho, eu participo do EAC, meus pais estão no encontro de casais, meu tio é fulano de dom, fulano de tal. Então, assim, para mostrar, tipo assim, eu não quero para fazer maldade, pelo contrário, eu quero ajudar, eu quero brincar com as crianças, quero interagir com as crianças, eu quero te gastar meu. Para que eu vou ficar no recreio fazendo isso? Olha que coisa, né? E aí você vê como é que é a coisa do cuidar, né? De servir. E é o que eu acho que é o que mais que a gente tem que Você fazer como conseguiu liderança. ter. Você conseguiu ter estabilidade de espiritualidade durante a tua vida, Mário? Ou muita oscilação? Ah, teve oscilação, claro que teve. Teve oscilação provocada, porque eu cresci dentro da igreja católica, meus pais eram do SC, né? Então eu ia para missa, e aí cedo eu fui para o Cormirim, depois eu fui para a EAC, aí eu tive uma situação vivida que foi muito ruim. Meus pais souberam há pouquíssimo tempo, porque eu brinco que minha mãe é uma leoa, né? Você vai mexer com os filhotes dela, ela vai, ela vai mostrar as garras. E aí eu preocupada para não arranjar uma confusão, mas aquilo me questionou que eu falei assim, cara, que tipo de pessoa que está dentro da igreja? Não quero mais.
E aí eu me afastei, sem meus pais entenderem, porque estava naquela época de faculdade não, de pré-vestibular, então eu dava desculpa que não dava para fazer pré-vestibular, depois por causa da faculdade. Continuei Uhum, sendo uma católica mais afastada, e aí depois de formada, teve um momento que eu comecei a questionar, né? Eu olhei e falei assim, será que seria na igreja católica? Né? Será uhum, que pode ser em outras coisas? E aí eu tive a oportunidade, porque eu tenho amigos que são de outras religiões, e eu tive a oportunidade de experimentar, de conhecer outras religiões. E aí eu estava naquela fase, tipo assim, não agnóstica, mas eu como sempre acreditei muito em Deus, e uma ligação absurda com Nossa Senhora, óbvio, e eu tenho um carinho por Nossa Senhora de Fátima. Todas as Nossas Senhoras são para mim super especiais, Aparecida, tudo, mas a Nossa Senhora de Fátima, eu brinco que poderia ser uma outra madrinha, né? Não mãe, mas uma outra madrinha. Quem sabe mãe da minha mãe também, não sei. E eu sempre tive essa ligação. E da 2014, a gente estava na fase da Jornada da Juventude, lá na direção do médica do Santa Lúcia. Eu faço um cálculo renal com uma pielonefrite, eu sou internada. E eu preciso ficar internada durante 4 dias. Não precisei, o cálculo eu eliminei, não precisei botar do PJ nem nada, mas precisei ficar internada no período da jornada. E aí a gente tinha tido aquela mudança do Papa e tal. E eu assisti a jornada no hospital e a jornada em casa. E aí foi um outro despertar. Eu falei, opa, talvez a Igreja Católica está saindo daquele, ou as pessoas, né, estão tentando entender. E aí, né, nada melhor que um papa servidor, né, um papa mais simples, mais temente, mais humilde, para de repente fazer com que algumas pessoas que achavam que a igreja era status, cargos eram status, não é assim, né? Tem outra coisa por trás. uhum, E aí eu voltei do meu jeito, uhum, frequentar um pouco mais, participar de algumas coisas mais. E acho que a espiritualidade não é obrigatoriamente religiosidade, mas a minha está muito ligada a um lado com Nossa Senhora. Eu tenho um quê com ela e eu brinco que assim algumas coisas acontecem muito próximas da data dela que para mim são sinais de que ela está presente, né? Nos momentos bons, né, que a gente agradece, mas é também no momento ruim para dar a mão. Então, assim, teve situações bem emblemáticas que aconteceram muito perto do momento dela. E eu sou casada no segundo casamento do Lázaro, né? Então, a gente não é casado religiosamente. Que era a única coisa que eu queria. Eu não queria que festa de 15 anos, eu queria ter casamento de igreja. E a gente teve um casamento tão incrível com uma juíza de paz e aquela coisa da igreja católica, eu não comungo, não comungo. Apesar de estar casada há anos, eu não comungo. E a gente teve um momento em Fátima, que a gente estava no dia 18, no dia 12 para 13 de outubro, na cerimônia das velas. Para mim aquilo foi uma benção, assim, sabe? Eu estava quieta ali, humilde, rezando, no frio, uma chuva. Brinco, coitado do Lázaro, que sofreu um pouco mais, porque o sapato dele absorveu, o meu era de couro, não entrou tanto. E aí, do nada, veio um daqueles arcebispos, daqueles estrangeiros, ele quase que enfiou goela abaixo a hóstia na minha boca. E assim, eu não estava na fila para esperando. Ele veio direto, foi a primeira pessoa. Aquilo me deu um choque, ele foi para mim e foi para o Lázaro. E depois ele saiu, foi para outro lado. Ele não continuou, né, junto com outras pessoas que estavam à nossa volta. Foi nós dois e ele saiu. E aquilo foi, eu olhei e falei assim, nossa, peraí. E aí foi interessante, porque algumas situações que a gente viveu depois, esse lado da espiritualidade, acreditar numa força maior, que tem alguém ali tomando conta. Eu conversei uhum, contigo, né? Agora, nesse período sabático, eu passei um período maior com meu irmão, com meus sobrinhos lá em São Paulo. A gente viajou, eu e minha mãe, a gente ficou um tempo com eles. E eles estavam vendo The Chosen, né? E eu não tinha ouvido falar do The Chosen. E eu comecei a assistir. Eu falei isso para você. Eu falei, cara, tá me dando vontade de ler a Bíblia. E aí eu tenho um amigo que ele é evangélico. E a gente, é o meu amigo do táxi, o André.
E vira e mexe, André traz umas passagens do Velho Testamento. E eu falo assim, gente, nada é por acaso. Olha quantos mensageiros eu tenho que trazem para mim alguma coisa, para do tipo, acorda ou tipo, vai. Né? Então, independente de religião, ou eu acho que assim, a espiritualidade, se você não acredita em religião, mas acredita em uma força maior, né, que é algo maior, que apoia, que empurra a gente também, né? Porque a gente também é empurrado, também é puxado para coisas que a gente nem quer, né, Ricardo? Coisa tipo que eu estou fazendo aqui agora, quem sabe, quem me conhece, sabe que eu estou falando até demais, eu estou até preocupada com a gente, eu tenho que calar a boca, eu estou abrindo demais aqui. O que que eu estou fazendo? Uma coisa que vai ficar gravada. Enfim, mas é isso. Você está rindo, né? Está se divertindo. Tô te sacando. Maria, ó, não, eu preciso te perguntar mais uma coisa para a gente fechar, mas assim, você acabou o episódio, assim, o correto era eu terminar agora, tá? Você fez um desfecho maravilhoso para concluir o episódio, de verdade, ficou ótimo, 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 ótimo. Mas preciso aqui de planejamento estratégico de doutora Mariana, tá? Obviamente que aí com os projetos atuais na tua vida, mas mais do que os projetos atuais. Tá? E aí? 5 anos, 10 anos para Ó, frente, como é que é a visão disso? é, eu tenho um Brasil ou desenho Portugal, para Mário? eu tenho um desenho para um ano e eu sempre falo que Portugal está no meu projeto, né? Tenho entendido que não vai ser como médica, que não faz sentido, apesar de eu estar fazendo lá o processo de validação. Acho que eu estou fazendo um processo mais de validação para honrar algumas coisas ou para algumas pessoas que por acaso eu estou repensando sobre isso, do fato de eu ter que ter o meu diploma lá, porque eu me formei lá. E aí, umas situações que eu vivi recente, a própria pessoa que sempre achou que eu tinha que fazer, porque eu tenho um diploma, eu tenho que ser médica lá, já teria falado assim, não, tu faz não, isso é um absurdo, você não precisa disso. E aí eu falei, não, tudo bem, calma, né? Mas eu tenho, assim, e é engraçado que eu estou entendendo que a nossa carreira pode ser um portfólio. Eu tive a oportunidade aí com a saída da OHG, conversar com consultores de carreira, ter alguns desenvolvimentos com consultores de carreira, e foi interessante porque, assim, mais de uma pessoa conversou comigo sobre alguns, pensando, falou, olha, tudo bem, você é executivo, você gosta de mundo executivo, hoje você quer estar na executiva, mas você já pensou em ser conselheiro, caminhar para um caminho de conselheira? Ou pensar em outros modelos de carreira que você possa fazer, que você possa apoiar pessoas a seguirem o caminho e você ajudar de repente, as pessoas não precisem quebrar tantas pedras ou sofrer tanto. É o que você provoca aqui, né, Ricardo? Todo mundo só fala dos louros, mas assim, a gente tem muito erro, a gente não é muito erro, a gente erra. A gente tem muita dor, né? Tem muita coisa. E assim, o quanto que é importante trazer isso, porque aquela pessoa nova que está começando a pensar, fala, opa, já me deu um insight de não, como se não seguir naquele caminho. Não precisa errar igual, né? A gente pode errar diferente. E se errar igual também tá tudo bem, mas pelo menos olhou e falou assim, opa, mas posso sair daquela situação de outra forma. E aí eu tenho pensado muito em um projeto que fique entre 1 e 5 anos para outras coisas também. E aí está sendo um exercício absurdo para mim sobre isso, porque eu fico sempre no meu questionamento, será que vai dar certo? Será que faz sentido para mim? Será que eu sou a pessoa certa para fazer isso? E aí pode ser que de repente esse caminho me ajude a acelerar e aí ficar um pouco mais solta. Mas assim, com certeza a ideia de Portugal, nem que seja, brinca assim, 6 meses aqui, 6 meses lá, porque tem uma série de coisas assim que eu lá, eu sempre quis ir para Portugal, né? Brinca, eu quis fazer faculdade em Coimbra, não era para ser. Tive duas oportunidades de fato de ir para Portugal, recém-formada. Portugal quando eu me formei, eu não precisava passar por esse processo. Foi há 24 anos atrás, era entregar o diploma, validar no consulado e estava tudo resolvido. Independente de ser Gama Filho, não era só quem Uhum. tinha um FRJ. Em 2002,
na época nem existia Lázaro na minha vida. Portugal convoca os portugueses estrangeiros, formados no estrangeiro, para fazer medicina de família. Que era uma coisa que eu olhei e falei, putz, parece interessante. E era uma coisa que eu pensava muito, nessa coisa do cuidado, da prevenção, da gente trazer. E o salário era ótimo, né? Só que aí, o que que pesou para mim? Eu já tinha perdido uma avó, a mãe da minha mãe faleceu, eu estava na faculdade, acho que eu estava entre o segundo e terceiro ano. O meu avô, que tinha um orgulho enorme de eu fazer medicina, que era louco para me levar para FESO. Meu avô, todas as vezes que eu ia lá, ele falava assim: minha filha, você não quer transferir a Gama Filho para FESO? A gente conversa com o presidente. Meu avô foi um grande comerciante, ele ajudou a fundar. Meu avô é um dos fundadores da Beneficência Portuguesa de Teresópolis. O sonho dele, ele me levava lá e falava assim: o sonho dele era que eu trabalhasse lá. Ele foi um comerciante forte, então assim, ele conhecia todo mundo. E eu falava: não, vou, porque eu ficava pensando: não, minha mãe acabou de fazer o transplante, né? Tem pouco tempo. Imagina, minha mãe fez o transplante dia 5 de maio, eu estava entrando na faculdade em julho, agosto, acho que foi a primeira aula, sei lá. Então foi muito, tudo muito casado, né? Então eu ficava naquela coisa, se ela precisar de mim, se acontecer alguma coisa, não fazia sentido. Então meu avô faleceu em abril, eu me formando em julho, ele não teve presente. Então eu só tive dois avós presentes na minha formatura, que era o pai da minha mãe e a mãe do meu pai. E aí eu pensava muito nisso, né? Que depois meu avô veio a falecer, então eu ficava assim, eu só tenho a minha avó e minha mãe teve uma doença. E se eu for morar fora, e se eu precisar mudar, né? E se eu precisar, e aí aquilo eu não quis fazer. Depois, quando venci o Lázaro, casamos, a gente teve uma situação que me fez pensar em ir embora do Brasil de violência, né? A gente, graças a Deus, não aconteceu nada fisicamente com a gente, mas a gente estava com o Gabriel junto, e a gente tem certeza que a gente só está vivo porque o Gabriel estava junto, que alguém lá sensibilizou o chefe do negócio, soltou a gente. E aí ali eu queria ir embora. E depois teve uma outra oportunidade que, de fato, conversaram com a gente, falaram, olha, faz o processo, que não era igual a esse processo que está agora, era só a prova de 120 perguntas, né, objetivo, falava, faz o processo e vem para cá. E na época eu pensei assim, falei, ai, tem minha sogra. Então, sempre, algumas situações que aconteceram, a gente sempre pensava assim, ai, tem alguém. Eu brinco que assim, minha mãe não gosta de conversar sobre isso, porque eu acho que ela pensa que eu estou abandonando ela. Mas qual é a minha ideia? Olha só, se vai acontecer, eu não sei, né? Mas a minha ideia é para 5 anos. É assim, 6 meses aqui, 6 meses lá. Eu falei, gente, olha que incrível. A gente pode, né? Ela pode ficar 6 meses aqui, 6 meses lá comigo também, né? Então, no momento que eu tô lá, ela fica comigo lá, que é o verão de lá. E aí ela vem para cá e eu venho para cá também depois. Então, a gente sempre tem essa ideia, eu e o Lázaro, a gente tem essa vontade, porque apesar de todas as crises e não ser o melhor país da Europa, é um país que funciona, né? Eu estava conversando com uma pessoa agora recente que me perguntou alguma coisa de imposto, acho que foi o meu contador. E eu falei, cara, eu não teria problema nenhum de pagar imposto, nenhum, 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 nenhum. E a gente é obrigada a pagar imposto, mas eu não ficaria tão revoltada se eu recebesse algo em troca. Mas o que que a gente recebe? A Uhum, gente, uhum, graças a Deus, a gente consegue pagar saúde suplementar, que é outra coisa que eu discuto. Falei, gente, eu não consigo imaginar o nosso país sem a coexistência das duas, né? A saúde suplementar e o SUS. Mas o quanto que o SUS poderia ser melhor se tivesse melhor gestão? De repente, pessoas com boa vontade, não de arrancar dinheiro do que acontece, mas de fato fazer. E aí eu fico pensando nisso, falei, a gente não recebe saúde, a gente não recebe educação, a gente não recebe segurança, a gente não recebe transporte. Então, assim, eu olho muito, tipo assim, a gente trabalhou tanto aqui. Será que a gente não tem um momento que a gente precisa ter um pouco de qualidade de vida ou a gente vai ter que continuar trabalhando até os 70 e poucos anos? E tá sempre naquela preocupação se vai conseguir pagar a conta, se vai, porque como que é o plano de saúde hoje para gente, depois de uma determinada idade? Então, eu fico muito preocupada com isso, sabe, Ricardo? Então, quando as pessoas perguntam, eu falo assim, gente, a minha intenção de ir para Portugal é porque, assim, nem que eu tenha que pagar um pouco de saúde suplementar para gente lá, uma medicina privada, que a gente sabe que também tem problemas lá, medicina pública, né? E a gente vê, quando a gente está lá, então, né, toda hora a gente vê lá que não tem médico, não sei aonde, não tem obstetra, não tem pediatra, não tem não sei o quê.
mas ainda teria um pouco de qualidade de vida. Então, a ideia da gente ir é para a gente poder ter qualidade de vida, né? Assim, e aí a gente conversa muito sobre isso. Que eu e o Lázaro, e pensando principalmente num momento que possa ser bom para os dois, né? Que a gente tem uma diferença de idade, brinquedo não parece, né? Idade. Fico me implicando com ele bastante. Agora ele diz que tem 14 anos de diferença. Aí quando vira, ele faz aniversário, eu falo 15. Mas assim, de fato, a gente tem uma parceria incrível, assim. Eu agradeço a Deus que Agora, botou ele na minha agora, vida. agora, agora que ele tá atleta junto com você, pô. Não, tá fazendo atividade. Então, né, eu brinco assim, a gente também tá, e a gente outro dia perguntaram pra gente, né, até que idade a gente queria viver. E aí eu brinquei, né? Eu falei assim, olha, aí a gente falou 85, né? Aí até a pessoa falou assim, mas por que que você tá falando 85 e era 85? Eu falei, não, mas é que o meu 85 é 100 anos dele. Então, né, se ele chegar a 100 anos, vai ser ótimo, mas a gente precisa entender se tecnologia, saúde, qualidade, tudo, né, chega. Mas a gente sabe que uma expectativa de vida hoje, 85, pô, é incrível, né? Então, brinca assim, eu quero festejar os 90 anos dele e os meus, depois a gente, quem sabe, fazer os 100 nossos. Mas a gente fala sobre isso, então a gente conversa muito sobre isso, né? Que daqui a 10 anos, ele tá com 73 e eu tô com 58. Então a gente tenta mirar para 10, mas assim, daqui a 10 anos a gente está morando com uma qualidade e que a gente possa viver esse momento, né? Tá de repente lá um período e aqui um período, porque a família está aqui, né? Mas vai que de repente meu irmão arranja uma proposta de alguma coisa. Eu brinco que agora eu vou viajar, vou jogar naquelas loterias lá bilionárias que tem lá, né? Então, vai que de repente, né, tem uma sortezinha lá e a gente é europeu. Né? Você sabe disso, a gente é europeu, a gente pode receber, né? A gente tem cartão cidadão, a gente tem tudo, então, quem sabe? Aí meu amigo, esse projeto de 10 anos vira 3 meses, né? Porque eu só venho aqui para honrar meus compromissos, falar, ó, não, não preciso Ah, explicar o porquê, eu falo, olha, eu vou querer receber um presente, hein, pô. com certeza. Não, eu brinco que assim, eu vou fazer, uma das coisas, depois que estabilizar lá, Eu trazer, vou, levar a eu vou querer, família de primeira. eu vou querer ir lá e na festa de comemoração de Mônaco de vocês, hein? Não, eu já disse que assim, ano que vem eu faço 50, né? Se isso acontecer, vai ser uns jatis fretados para poder levar a família e amigos por 50 anos, porque a gente vai fazer 50 anos lá. Como é dezembro, e aí, assim, pensando no povo de maioridade, não dá para fazer em neve, porque pode me dar problema depois de saúde na família. A gente escolhe alguma área da Europa que tem um clima legal e vamos embora, fazer Natal, fala assim, ó, gente, olha só, esse ano, o aniversário, 23 de dezembro, 2 de janeiro é meu, então venham. Se virem, organiza a vida, mas tem que ganhar bem, né? Porque aí eu já levei a família, já posso, né? Aquela brincadeira do dinheiro assim, né? Vamos. Mas são os amigos, né? Aí não adianta agora também ninguém querer virar meu amigo, não, porque eu sei que é um amigo de verdade. Eu brinco que assim, um amigo de verdade não está só no momento de felicidade, não. Geralmente, os meus amigos de verdade, eles brigam comigo porque eu não tô na bagunça. Então, eu tenho situações que eu não consigo ir no aniversário da pessoa. Eu tive uma amiga que eu não consegui ir no aniversário dela, mas a dela foi porque realmente a gente não conseguiu chegar a tempo. Mas, assim, qualquer problema que a pessoa tem, eu me viro, eu vou estar do lado, segurando a mão e eu tô junto. Então, a maior parte das minhas amigas, eles brigam por causa disso comigo. Que eu não tô no momento de celebração, mas na hora que dá o bicho pega, eu tô lá. Eles falam, porra, peraí, você não pode ser só dessa lado, você tem que também estar na bagunça, né? E eu tô aprendendo agora a tentar virar um pouco da bagunça. Agora, o povo que me procurar pra bagunça, pra poder ganhar essa bagunça, não vai ganhar passagem, não. Maria, espetacular, maravilha, amei, amei, amei. Viu? Eu não falei que não ia ser tão difícil, cara. Tá vendo? Você ficou Não imagino. reclamando. Olha aqui, você ficou reclamando que você não ia falar. Olha aqui, ó, eu nem falei no episódio, entendeu? Sério? Você Meu teve uma Deus. condução brilhante aqui. Eu fiquei aqui, ó, só equilibrado aqui, ó, e espetacular. Então, ó, pessoal, ó, minha prima, celebridade danada, amei aqui essa hora aí. Hora não, deu mais de hora, hein?
hora de Meu Deus. participação aí. Deu mais de hora, tá? Maria, tua jornada ímpar, e eu acho que você conseguiu fazer uma baita de virada na tua vida, obviamente com colaboração aí de todas as pessoas que te amam, e é um exemplo aí para todos nós de tudo que a gente deve fazer, tudo que a gente também não deve fazer, e você conseguiu mudar e teve a humildade de se reestruturar. Parabéns aí pelo teu poder de resiliência e simplicidade, humildade e exposição de vulnerabilidade de vir aqui se expor e trazer tudo isso para a gente. Eu que agradeço, assim, não é fácil. Eu sei o quanto a gente conversou muito, muito, durante muitos anos. E parece que é uma coisa meio fluida, né? Porque é uma conversa entre duas pessoas que eu gosto muito de você, tenho um carinho enorme com você. Mas ao mesmo tempo eu ficava o tempo todo assim: lembra que isso vai ficar gravado, lembra que outras pessoas vão ver. Aí ao mesmo tempo vinha um outro lado e falava assim: mas pode ser que alguém precise ouvir isso. Fala. Então, eu acredito de fato que a gente tem que ter esse lado humano. E teve uma pessoa que, assim, eu encontrei num momento bastante, um momento triste agora, essa semana, uma pessoa que eu respeito, assim, absurdamente. Eu tenho ela como das mulheres líderes que eu tive a honra de olhar e estar próxima delas, e eu tenho que falar da Mil, né? Ela é uma delas, assim, eu acho que ela eu falei para ela: a senhora sabe que a senhora é nossa ídola, né? E eu tenho certeza que ela é a mentora minhas mentoras que viraram minhas amigas. E, e uma das coisas que a gente estava conversando foi sobre isso, né? Que a gente tem uma tecnologia incrível para ajudar a gente, que há 30 anos atrás não tinha. Eu tava assistindo da Stefânia e lembrando da minha época da cirurgia geral, porque eu fiz essa formação em cirurgia geral. A gente não tinha formação para videolaparoscopia, era R3 e era super difícil você conseguir. Então, eu aprendi a fazer cirurgia coxa e fazer menorzinha, porque eu pensava nas mulheres por causa da cicatriz, de como que a gente fazia. E Aham. aí, como eu tinha sido acadêmica de plástica, eu dava ponto de plástico para tentar ficar a coisa mais perfeita possível e para poder pensar no cuidado, né? E a gente não tinha tanta tecnologia, assim. E hoje a gente tem tanta tecnologia e a gente fala do high-tech, mas high-touch, né? Então a gente tem que começar a ter esse lado humano. Eu vejo quando eu tenho as reclamações que eu vou olhar de atendimento, é porque as pessoas estão olhando para a tela, as pessoas não examinam, não botam a mão, parece que o paciente vai contaminar. Então, assim, as pessoas se sentem, às vezes, poxa, mas não botou nem a mão em mim, mas pediu uma série de exames. Então, Uhum. eu acho que a gente tem que ter esse lado humano, né? E eu acho que é isso que eu acredito de fato. A gente pode ter esse lado humano. A gente não é 100%. Então eu lembro de uma época que eu não conseguia nem me alimentar, e eu tinha vergonha de pedir, as pessoas levavam para mim uma vitamina, porque eu não conseguia sair para levantar, para atender, e eu ficava com vergonha de tomar a vitamina na frente do paciente, porque ele podia questionar, mas assim, cara, ele tá com fome, eu também tô com fome, mas ele tem uma cantina ali, eu não tô chegando nem perto da cantina. Então, esses olhares que a gente pode, sabe, trazer, é, o olhar dentro da assistência, do olhar da liderança, a gente na gestão. Então, eu lembro dela falando sobre isso, a gente falando sobre algumas situações, e eu lembro de eu conversar com ela sobre esse momento meu, né? E ela falou assim: você está sendo puxada. Se você está sendo puxada, é porque você tem algo para falar, então vai. E aí, sobre de outras coisas, né? Porque eu nem comentei daqui, mas eu fui comentando de outras coisas que estão acontecendo, de outras provocações. Ela falou: vai, nada para casa. Então, quero te agradecer, de fato. Foi mais fácil do que eu imaginava. E
pensar, né? Porque a gente às vezes fica pensando, pô, será que eu deveria falar isso? E aí eu comecei a tentar entender que, assim, se alguma coisa dentro de mim, de forma consciente, me sinalizava que aquilo dali pode tocar alguém, se a gente tocou alguém, a gente já ganhei. Então, assim, que a gente ensine as pessoas, né, que tem o louro, mas tem o espinho. E o espinho faz parte do caminho. Então, aproveita o caminho. Mari, espetacular. Pessoal, até terça-feira. Fiquem com Deus. Obrigado, hein? Beijo. Beijo para todos.